tudo no seu tempo. O recado do Banrisul é pelo Pix do seu Banrisul Digital. Você faz transferências e pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana e Banrisul Digital, aquilo é coisa assim instantânea, é tudo no seu tempo. Bem, o final de semana nos reservou uma rodada de resultados completamente inesperados. Nós tivemos tropeços onde não se imaginava pudesse acontecer, inclusive dá para dizer que foi um tropeço do Inter, sim, porque o Inter estava ganhando em casa e aí com aquele erro, naquele gol olímpico, naquele gol de cobrança de escanteio, acabou se desestabilizando e sofrendo a virada pela equipe do Fluminense em pleno estádio Beira-Rio. Mas nós tivemos outros resultados inesperados. Nós tivemos, por exemplo, o confronto do Atlético Mineiro, o confronto do Flamengo. Foi o único que nesse final de semana andou se dando bem. O São Paulo andou tropeçando, o Atlético andou tropeçando e o Internacional, para seguir a moda dos tropeços, também acabou tropeçando, como a gente disse. Se deram bem o Fluminense nessa ponta Palmeiras de cima também, e o Flamengo. Bom dia, perdão. Bom dia. Pois é, mas o Palmeiras ainda é mais explicável. Ele tinha 18 jogadores fora por conta da Covid. É, verdade. Mas são 3 pontos que deixa, né? Pro Lanterna. Sim, agora os nossos, particularmente da dupla Grenal, ontem tiveram atuações que foram muito abaixo do esperado. O que aconteceu com o Inter foi ruim de novo, o que aconteceu com o Grêmio foi muito ruim. Eu não achei a atuação do Inter abaixo do esperado. Bom dia. Aí é ponto de vista, né? Aí são visões. A minha, como... Sim, eu estou falando. Bom dia a todos. Não achei abaixo do esperado, achei uma visão, eu esperava aquilo. Aliás, até me surpreendeu algumas coisas do primeiro tempo positivas. Infelizmente, eu ando bem pessimista em relação ao Internacional e não tem nada que me faça enxergar o contrário. Por quê? Vamos lá. O que foi feito? Foi feita a destruição do modelo do Cudê, tá? É bem diferente o jeito do Inter jogar. O Inter ontem entrou com 2 ponteiros, o Caio Vidal e o Maurício. Com um centroavante, o Thiago Galhardo, 2 homens pelo meio ali, com o Rodrigo Dourado de primeiro volante. Até uma estratégia comum, é um sistema que não é ruim. O primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim para os 2 lados. Eu acho que o Inter conseguiu aproveitar a sua chance, legítimo. O Inter teve gol anulado. O problema é que houve uma mistura de desorganizações no segundo tempo com questões pontuais, tá? O frango que o Marcelo Lomba toma desestrutura mais ainda o time do Inter. Onde eu acho que o Inter errou no momento em que o Inter começou a mudar jogador para tentar empatar. E aí ficou uma bagunça o time, mas uma bagunça. E aí o jogador que tinha mais chance de tentar fazer alguma coisa é escolhido para entrar aos 38 do segundo tempo, que foi o Yuri Alberto. Mas antes receberam chance Marcos Guilherme, o D'Alessandro andando a 3 por hora. Não sei se tu reparou isso, o D'Alessandro... Me pareceu. Tem né? uma coisa errada ali. Pois é. Marcos Guilherme, foi o outro, o Johnny até entrou, ok. Mas Marcos Guilherme e D'Alessandro para tentar mudar um jogo, como é que vai mudar? Por que não o Yuri Alberto antes? Por que tirar o Maurício? O guri tava correndo, tava jogando, tava disputando. Sabe? Então me parece que tem algumas coisas assim. A atuação dos laterais ontem, Zé. O que os laterais fizeram ontem? Me diz o que os laterais Bela fizeram. entrevista do Rodinei do pós-jogo. Guimarães. Foi a melhor coisa que ele fez. Quanto ao Yuri Alberto, o Guimarães está falando do jogo em si. E eu concordo, o Yuri Alberto tinha que ter entrado. Mas com essa escassez por lesão e tudo mais que o Inter tá tendo, por que o Yuri Alberto não é titular? Eu já me fiz essa pergunta. Eu te respondo. Porque o modelo do Abel é o modelo de um atacante só. E com um atacante só, o Thiago Galhardo é o titular. É isso. Mas dá pra formar uma dupla com esses dois. Mas ele não vai formar, porque daí é botar o modelo do Cudê. Foi constrangedor esse gol olímpico do Luca aí, cara. Constrangedor. Tô vendo agora, a gente tá vendo agora. Mas eu tava vendo. O Wendel e o Lomba ficam olhando assim, né? Não deu nem pra entender o que eles estavam fazendo ali, né? Eu tava vendo antes aquele lance do Galhardo. O jogador tá de costas e o adversário chutou nele pelas costas. Eu não consigo entender que ele tenha tirado vantagem do erro do zagueiro. Não, Zé, a orientação, o anulado? Mas... Não, mas a orientação bateu na mão, lance pro ataque, para.
Eu tô de costas pro lance, A alguém orientação chuta é em mim regra. e bate no meu... Mas é regra, bate não- no meu braço por trás. Não, bateu na mão deles. Bateu na mão deles. Eu não consigo ver, Bateu na mão não há intencionalidade. Mas a regra diz que não existe intencionalidade ou não intencionalidade. A regra diz que lance pró-ataque tem que parar e ser marcada a falta. Isso é uma das coisinhas que os regra, caras isso é fizeram, regra. né? É regra. A Infelizmente. mão pro atacante infelizmente- é uma coisa, a mão pro defensor é outra. Exato. Infelizmente ele não tira vantagem, mas tá na regra isso. Tá na regra. O que houve foi uma Mas cacaca do zagueiro. Mas tá na regra. E aí ele fez o gol. Mas tá na regra. Dizem que tem uma resolução, uma normativa orientando esses movimentos, mas é absurdo isso aí. O jogador do Inter não fez nada de errado, ele tá de costas, inclusive, e o cara vem e chuta contra ele. Ele pegou a bola, fez o gol. Bom, mas enfim, nós estamos nos atendo ao comportamento do Inter. Nós temos uma discussão que tem sido permanente nos últimos tempos. Eu sustento uma ideia com base em dados, e não é apenas a estatística, porque os números podem ser retorcidos, senão que é pelo rendimento, que o Inter vinha num processo de declínio já antes da saída do Cudê, que se acentuou com a saída dele. A gente fez esse cálculo até na semana passada e o Wilton hoje está repicando isso aqui. O pacote dos últimos jogos dos meses 10 e 11 do Inter: 22 de 10, Católica 2, Inter 1. 25 de 10, Inter 2, Flamengo 2. 28 de 10, Atlético Goianiense 1, Inter 2. 21 de 10, nós tivemos Corinthians 1, Inter 0. 3 de 11, Inter 2, Atlético de Goiás 1. 8 de 11, Inter 2, Curitiba 2. 11 de 11, Inter 0, América 1. 14 de 11, Santos 2, Inter 0. Depois América 0, Inter 1 e ontem o Inter fazendo aquele 1-2 com o Fluminense. Já vinha ruim o rendimento e também resultados. Aquele jogo da Católica o Inter classificou, mas nós lembramos que não foi uma classificação tranquila, porque dependia da combinação de outros resultados e ele por si só não conseguiu fazer diante da equipe do Chile. Então, de fato, as coisas pioraram bastante, mas não dá para enxergar só uma parte da situação. Já vinha ruim. Eu acho que também, com respeito ao Wilton... O que ele está dando é dado estatístico, ok. que nós já fizemos aqui na semana passada. Sim, fizemos várias vezes, inclusive. Eu não vejo como estabelecer uma sequência, uma curva. Eu acho que é uma ruptura, uma clara ruptura de trabalho, de modelo, de jeito de jogar. Pra pior, né? Assim, eu sei que muita gente argumenta que os últimos jogos do Cudê já não eram tão bons assim, e vá lá que eu concorde. Eu não concordo muito. Acho que os resultados sim, mas mesmo assim não dá agora pra criar um selo de tá tudo ok, né? O Inter vai mal e vai muito mal, a gente tá vendo e tá feia a coisa. E é muito diferente o jeito que o Inter joga agora. E a maneira como a gente viu contra o América, principalmente lá em Belo Horizonte, que dá pra se dizer, olha, foi um... Eu ouvi muito o Guimarães falando durante o jogo, animicamente o Inter tá bem, mas o Inter também não tá indo com aquela organização, concentração. O Inter tá focado em buscar o resultado, até buscou no finalzinho. Mas o que a gente vê no Inter é pouca lucidez. A gente vê um time perdido. Bom dia para vocês. Oi, Horácio, bom dia. Bom dia. Não, só quero dizer o seguinte, ó, eu estava analisando o jogo de ontem em relação àquele contra o América. E contra o América, o Internacional não chutou gol. Ontem, pelo menos, o Internacional chutou, fez um gol, teve gols anulados, etc e tal. Mas o descuido defensivo é incrível. E outra coisa, vocês falaram sobre o D'Alessandro. Quando o D'Alessandro entrou, havia um desânimo no rosto do D'Alessandro. Parece que ele está com um ressentimento de alguma coisa que aconteceu lá dentro do Internacional. Mas em relação ao jogo de quarta-feira de semana passada, o Internacional jogou melhor. Ontem fez o gol. Foram anulados, claro. Foram anulados. Não, mas é isso aí. Jogou pelo menos com vontade, né? Isso. Hoje, eu até achei que ontem começou organizado. Tu via ali o meio de campo menos, tá? Eu achei um pouco estranho, assim, o movimento do Edenilson com o Nonato. Parecia que eles não tinham muita orientação, assim. A orientação era dada na hora. Tu vai, eu fico. Tu fica, eu vou. Não foi uma orientação dada por treinador, eu achei. Porque quando tem uma orientação dada por treinador, tu guarda teu espaço, de certa forma, né? E eu não vi eles guardando o espaço corretamente. Eu via buraco e volta e meia... o Bruno mandava umas fotos de
do estádio, que tinha uma visão melhor, tinha uns buracos estranhos, não tinha um alinhamento, era o Dourado, o Edenilson, o Nonato, um em cada linha e uns buracos entre eles, quando na verdade a formação ela podia ser com o Edenilson alinhando ao Dourado ou alinhando ao Nonato, e os dois partirem, porque tinha o Dourado atrás, que era um movimento mais lógico, mais óbvio, é um movimento que se faz, e eu não vi isso, mas olha lá, tinha lá um 4-3-3, vamos deixar assim, tá? Com dois pontas, um centroavante. Depois que o Inter toma o frango, o Lomba toma o frango, o Inter toma um gol olímpico, aí acabou, velho. Aí entrou, eu não entendi as modificações, é o terceiro jogo do Inter que eu faço, que eu custa entender, eu sempre tento ver a intenção do treinador, mas eu não entendi. E eu não entendi por que segurar o Yuri Alberto até o fim. Eu não entendi. Não entendi algumas coisas, de novo. Como eu não entendi contra o América, qual foi o primeiro jogo mesmo? Contra o Santos, foi isso? A estreia dele foi lá, a derrota pro Santos. Eu também não tinha entendido. Então, eu não sei se eles entenderam, assim, porque também não ouvi uma explicação boa. Mas o Yuri Alberto, o cara que entra, faz gol e definiu contra o América, segurar o cara até os 38, 39 do segundo tempo, não vai adiantar nada, não. Eu acho que pra mim, e concordo com o Guimarães em muitos pontos que ele levantou, é o ponto de não entender o que se espera, o que se quer, ter uma ideia. Não, pelo menos ele tá tentando fazer isso, pelo menos se espera que vá fazer isso, pelo menos o posicionamento indica tal situação. Isso não se percebe, a gente não tem uma ideia do que o Abel pretende implementar ou está tentando colocar, vamos dizer assim, nos trilhos o Internacional da maneira que ele quer. Isso que eu vejo, e o Guimarães reclamou, né, outras pessoas também reclamaram aqui no debate. A gente fala, o fato de não ter uma estratégia, não ter um objetivo, não ter uma maneira de se imprimir o que tu quer do Internacional, isso pra mim dificulta um pouco. E como o Orestes falou que está se desenvolvendo, eu já vejo mais chutes a gol, eu já vejo mais oportunidades, a gente fala que esse tempo de adaptação à ideia de um novo técnico não, infelizmente, acontece no momento decisivo de competições, como o que levou, infelizmente, ao Internacional à eliminação na Copa do Brasil. Mas eu vejo que esse tempo, a Libertadores está aí, e agora vai ser esse estilo de jogo que vai tentar se colocar. Vamos competir com as dificuldades das competições. Eu concordo contigo, mas e mais do que isso, digamos que o Abel esteja conseguindo, colocando em prática a maneira como ele quer jogar. O Guimarães mesmo falou da organização, mas tem que jogar bem, tem que criar oportunidades, tem que ser seguro. Não pode tomar os gols que o Inter tomou ontem. E só que então, a gente fala essas não adianta só mudar o desenho, mas não fazer com que esse desenho se desenvolva bem. E convenhamos, né? Todo mundo até ficou um pouco estranho quando o Kudê começou a implementar o jeito dele de jogar, mas funcionava e funcionava bem com o grupo limitado que o Inter tem. Ninguém aqui, a gente tem que cada vez se desprender mais dessa discussão do Kudê, mas ele era o treinador até pouco tempo e ele tinha um jeito de jogar. Então essa comparação vai ser inevitável e eu não vou deixar de fazer toda vez que eu achar pertinente. Mas a questão do Abel, ele pode mudar o jeito de jogar. Treinadores mudam o jeito de jogar. O Renato já mudou algumas vezes o jeito do Grêmio de jogar. Agora, tem que fazer isso funcionar. Não adianta simplesmente mudar. Eu pego um carro e, tirar esses pneus aqui de borracha que há 100 anos os engenheiros desenvolveram e botar um de madeira. Não adianta. É mais bonito, é mais legal, mas não vai adiantar. E o Inter tá assim. O próprio Rodrigo Caetano falou sobre isso ontem. Ele disse que o grupo foi montado de acordo com as ideias do Kudê. E agora o Abel tem que fazer o seu time com o grupo montado como se fosse pro Kudê. É uma dificuldade. O que muitas pessoas questionam, e também concordando com o Gutierrez, é tu não pegar a herança que deu certo e só deflagra ainda mais o que estava dando errado com o estilo do Kudê. Que a gente fala, a defesa era um problema, e era um problema que vinha se mostrando constante nas últimas partidas em que o técnico argentino esteve no comando do Internacional. Então agora parece que ficou mais evidente com o Abel, mas eles sem conseguir fazer proposições mais assertivas, ou pelo menos manter, gerir aquilo que já estava dando certo, que foi o que muitas pessoas começaram a questionar. Mas vim nesse momento da competição para alterar tudo e para pensar um jeito diferente. Não, porque não manteve, né, as mesmas diretrizes, e acho que pode aparecer um pouco no que o Zé falou, na questão do D'Alessandro estar descontente, porque era um amigo próximo, acreditava na ideia, e também você vê o Internacional passar por tudo isso, sair de líder e começar a ser eliminado de competições, começar a cair no Brasileirão, uma virada dentro de casa. Acho que tudo isso acaba influenciando também na maneira em que o elenco, né, que o vestiário também tem que estar muito conectado, tem que estar fechado com o técnico para dar certo. Bom dia. Bom dia. Escutando atentamente a todos. E eu acho que mais uma vez a gente vai para um debate que a gente cansou de repetir desde a chegada do Abel e a saída do Kudê.
Mudou o modelo, porque não segue o modelo. Por que vem o Abel? Por que não vem o Abel? Acho que a gente está se tornando repetitivo. O Cudê saiu, foi embora, acabou. Foi embora. Mas isso não justifica destruir o trabalho dele que estava dando certo. O Cudê saiu, foi embora, acabou. Foi embora. Certo, errado, foi embora. Vem o Abel, certo, errado, vem o Abel. Aí se não traz o Abel, traz o Zé Ricardo, ou traz o Zezinho da esquina. Como não trazem o Abel, não sei o quê. Vem o Abel com seu esquema. É o que tinha para o momento. Mas por que não manter o que o Cudê estava fazendo? É o que tinha então, para o momento. Certo ou errado também não se critica mais, né, Cristiano? Tá certo ou errado, o Inter tá indo. Certo ou errado, a gente tá vivo, mas a gente tem que observar o que tá sendo feito no campo. O Inter, para mim, ele tá muito diferente de como era, e aí a gente não cita os nomes, mas de qualquer maneira, a gente tem que discutir o que tá sendo feito agora, e tá sendo mal feito, pelo menos por enquanto. Era o que tinha para o momento o Abel Braga. Se não traz o Abel, critica. Por que não trouxeram o Abel, que era um cara identificado? Que mas era um gestor. Quando o Renato assume o Grêmio, ele mantém muito o trabalho anterior. Ele melhora, mas ele mantém a estrutura. E aí é contratado o Abel Braga. O Abel Braga, que estava já encaminhando, acho que a sua aposentadoria, por tudo que vem demonstrando, estava parado, não ia pegar time nenhum. Pegou porque era o Inter. Se fosse chamado para ser outra equipe, não pegaria. Ele vem e tenta manter o jeito Cudê de jogar. No primeiro jogo foi a derrota na estreia dele. Santos. Foi pro Santos, né? Lá na Vila. Foi Santos o primeiro com jogo Covid, dele? jogando com 7 desfalques. Mas não 8. foi esse o primeiro jogo dele. O primeiro Não, jogo não dele foi esse. foi no Beira-Rio. Isso. Que foi que ele perdeu pro time empatou. Pro América, né? Perdeu pro América. Isso, América, Copa do Brasil, jogo de ida. Bom, vamos lá, não conseguiu. Aí ele tenta mudar, porque ele tem que fazer alguma coisa. Se com aquele jeito do Cudê ele não deu tempo para treinar, certo? Não deu. O time contra o América tinha ali ainda as diretrizes do Cudê, correto? Ou eu estou enganado? Sem dúvida. Certo? Perfeito. Perdeu, não chutou a gol. Aí ele vai pro Santos, tenta mudar um pouco, também não deu certo. Aí vai contra o América de novo, a base do Truvisca lá, que daqui a pouco ele consegue fazer um gol, achar um gol, consegue a sua primeira vitória, aliás, nessa volta, e perdeu nos pênaltis. E contra o Fluminense, tem uma organizadinha assim, dá uma mudada, consegue botar, daqui a pouco surge o Caio Vidal, o Maurício entrando. Primeiro tempo, sei lá, 10 minutos primeiro tempo, 15 minutos. Entrou 15 minutos, deu assim, tinha um esquema, tá? Um suspiro. Tinha um esquema. Daqui a pouco o jogo estava controlado, o Colorado ia ganhar, o goleiro tomou um peru. Gente, o Inter ontem minimamente tinha uma organização e tinha um controle do jogo, sabe? Houve um erro individual. Vocês perceberam que eu mudei a estratégia, entrei 15 minutos depois para deixar todo mundo falar, para não ser interrompido quando eu falasse, eu não consegui ainda concluir. Mas se deixarem, eu chego onde vocês querem. Eu prometo ser breve. Eu tenho um argumento, mas deixa tu concluir. Ser breve. Não, porque eu cheguei 15 minutos depois, tô esperando. Vai. Aí eu comecei a falar. Não, vai. Borrifadas. Vamos lá. Não tem tempo para treinar. E agora o Abel com Covid ainda, tem mais essa, né? Se ele não treinava bem antes, agora não tá nem treinando. Não tem tempo. Para mim tá bem claro que o aspecto do Internacional é muito mais o anímico, psicológico. Saiu o comando, o time que foi formado com o Cudê, a característica, tu não muda com a varinha mágica de uma hora para outra. É uma pena, o Abel tá se queimando, infelizmente vai ser assim, torcedor que antes o amava, agora tá querendo odiar, e o Inter vai ser eliminado pelo Boca, salvo descer um mágico ali e fazer os jogadores entenderem o que é que tem que ser feito, porque é o que não tá acontecendo. Sobre o D'Alessandro com o Cudê, seu amigo pessoal, o D'Alessandro era reserva do time reserva. Toda vez que jogava o time reserva, o D'Alessandro jogava. Aí é uma pergunta para todos, vocês podem agora borrifar. Sim ou não? O quê? Era reserva do reserva. Era reserva, mas eu tenho uma pergunta para te fazer depois. O D'Alessandro era reserva do reserva. Do reserva, sim. Então não adianta, cara. Aí o D'Alessandro jogou contra o América. Eu não sei se o D'Alessandro daqui a pouco tinha perna para atuar, porque jogou contra o América debaixo d'água, ele já tem 40 anos, não sei até se não está sendo preservado para jogar contra o Boca. A pergunta que eu tenho te fazer é uma pergunta sincera, honesta, e tua resposta vai ser sincera e honesta, como tu sempre és. Tu acreditas que o Inter vai ter um desempenho melhor com essa comissão técnica do que teve com o Cudê? Claro que não, mas com essa comissão técnica do Cudê, eu já dizia antes que a eleição ia ferrar o Inter. Eu não imaginava que o Cudê ia virar os arreios e ia pro Celta, sem ter carteira para trabalhar no Celta. Porque olha, eu fui ver o jogo sábado,
Pô, vou ver a estreia do Cudê, né? Câmera fecha no banco, cadê o Cudê? Ele não tem permissão para treinar na Europa. Mas ele foi, é um direito dele, é um problema dele. Já foi, já era. Acabou. Rei morto, rei posto. E viva o novo rei. O novo rei não está dando condições. E vou te dizer mais, o Abel fica até dezembro. O Abel não chega em fevereiro. Tem uma eleição que define o novo presidente e já muda tudo. Porque o Inter vai morrer pro Boca agora. Tem uma coisa pior. Vai cair, vai ficar na 10ª colocação no Brasileiro. E aí já muda. E vai embora o Rodrigo Caetano, vai embora o Abel e vai tudo de novo. Esse aqui, o Zé Aldo, só para concluir. Sim, o Lomba está falhando, o Lomba tomou um frango, este mesmo Lomba já salvou em outras vezes, com o próprio Cudê. É anímico, cara. Cara, tem uma coisa muito grave. Anímico. Tem uma coisa muito grave, tá? O Zé Aldo me alertou para isso e eu comecei a identificar, tá? Eu não sei, isso é uma preocupação mais do que uma constatação e é uma suposição, é até é puramente impressão. Sim. O Zé Aldo manifestou essa impressão, eu vou manifestar também, indo na carona dele, tá? O Abel não me parece legal pra pegar uma bronca pesada. Pegou. Ele não parece... Ele não parece demitimos o Abel agora, então? Ele não parece bem... Ele não... O grandão tá parecendo meio alquebrado, assim. Né? Ele tá meio abatido de cara. Não, antes mesmo. Mas ele não pareceu nem animado. Gente, o Abel, acho que ele não... E não é o Inter, só pra completar, Fluminense, não é o Inter, é geral. Flamengo, quando foi no Cruzeiro, tu já via isso no Abel. Então... O Abel, depois que perdeu o filho, ele ficou assim, cara, abatido. E não é mais aquele Abelão de sempre. Isso aí, acho que tá claro desde quando ele perdeu o filho. Dá pra ver. Sim. Todo mundo já dizia, ele teve um problema no coração na época que treinar o Flamengo, teve arritmia cardíaca. Todo mundo lembra que o Abel tá baqueado, o Abel... Evidentemente, ele tá tentando superar uma dor. Eu não gosto nem de citar muito isso, porque parece que eu tô querendo justificar algo. Não é justificar, cara, é uma realidade, assim como tu trouxe agora. Não, mas isso é importante, Cristiano, a gente se preocupa com ele. Tem razão, nesse ponto tem razão. Como se trouxe dados estatísticos que são a realidade. É a realidade. A realidade é, o Inter pegou um técnico que por todo o amor que tem... Amor não, por toda a identificação que tem com o Inter, e o Inter com esse cara, olha... É o que temos para o momento. É o que temos para o momento. Porque se trouxesse, por exemplo, o Celso Rotti, vocês cairiam de pau e diriam, vocês e eu também, evidentemente, por que não trouxe o Abel? Trouxe o Abel, já foi direto no Abel. Eu não acho que não seria o meu... Orestes, tem um dado que eu não gostaria de deixar passar desse contexto das falas do Cristiano Silva, que é assim, já vinha acontecendo esse fenômeno, se agravou, ele cresceu, depois da chegada do Abel, e é uma coincidência que não é culpa nem do Cudê, nem do Abel, nem na direção, isso acontece, é do futebol. O Inter perdeu Guerreiro, depois perdeu Bosquilha, claro. Depois perdeu Saraiva, depois perdeu Moledo, Saravia. Sim, bom, enfim, então Saravia. Depois perdeu Patrick, ele perdeu Abel Hernandes, perdeu Johnny para a seleção, ele foi perdendo, ele foi perdendo tecnicamente. Quando tu tem qualidade técnica mínima, por mais que o modelo se altere, tu conserva um padrão mínimo de rendimento. E o Inter, sem esses desfalques todos, além de ter havido a mudança do modelo, ele não tinha como sustentar. Então tem um fator que não é secundário. Não estava conseguindo sustentar com o Cudê, por exemplo. O Cudê tá empatando com o Curitiba e ele me põe o musto. Mas o gringo dizia, tá curto. Bom, tá curto. Tá certo. Porque foi perdendo jogadores e não houve reposição. O Atlético Mineiro patinou, só tá numa competição que tá. É curto o grupo do Atlético? Bom, o Inter é beneficiário também por isso das campanhas ruins dos concorrentes. O Flamengo, que tem um baita grupo, patinou, demitiu o técnico, trouxe o Rogério Ceni. É curto o grupo do Flamengo? Mas as causas são outras. O Palmeiras mudou o técnico, as causas são outras. O Palmeiras patinou. É grupo o curto do Palmeiras? As causas são outras. Por exemplo, causas são outras. Não tem, cada um tem uma razão. O Zé tá certo nessa, o Zé tá certo. O Flamengo, Guti, só para contrapor o que disse o Cristiano, o Flamengo trocou de técnico no meio da temporada e o técnico mudou o modelo e a defesa do Flamengo, que era sólida, se transformou numa peneira. Nós estamos falando de qual técnico aí do Flamengo? Da saída do Jesus pra entrada do Torrentes, uma nova filosofia. Mas é que tá, Cristiano, o que o Zé tá falando é que em cada clube tem uma circunstância diferente. Um patina por um motivo, outro patina por outro. E só que é o seguinte, se o Inter tava patinando, o que aconteceu foi botar óleo no gelo. E aí passou a patinar mais e mais. O meu nobre... Ao invés de tentar estabilizar os patins, entendeu? Meu nobre, o que eu vou fazer se trocou tudo?
Cristiano, não era o Nós que vamos tinha pro continuar. momento. É isso que a gente vai divergir. Mas cara. aí nós vamos voltar a Eu não 5 posso. programas Vou te atrás. dar um exemplo, Quem tá? é Eu o vou te dar um técnico exemplo. para o eu não sei- momento? eu não sei se seria o meu treinador, não sei se seria o treinador ideal. Tu acha que se fosse em cima do Lisca ele não aceitaria? Não aceitaria. Na O Lisca hora, não tá indo Cristiano. pra China. Na hora, Cristiano, tu sabe que sim, Não, o Lisca internacional. não. Nessa temporada não, Guimarães. Nessa temporada O Lisca, Oh, velho. o Lisca, veja bem, o Lisca vai subir o América. Internacional, Vai subir cara. o América. Sim, é um Internacional que ele pegou e pegou numa ruim. Pegou numa ruim. Numa horrível. Pegou. O Lisca vai subir o América. O Lisca está na semifinal da Copa do Brasil e o Lisca teve uma proposta agora milionária da China. Ele viria pro Inter, Como é que pelo amor ao Inter. como é que o português lá, como é que o português pegou o Vasco no meio, o português pegou o Palmeiras no meio? Todo mundo pega tudo no meio, menos o Inter que ninguém pega no meio. Simples, tu tem um contrato de, vou te dar um contrato de 2 anos, tu tem uma garantia de multa. O Inter não tem esta garantia para dar. É importante fazer esse recorte. Não tem como tu contratar Cristiano, um técnico. Os Não tem candidatos como tu chamaram contratar. o Cudê. Poxa vida, não tem como tu contratar um técnico e dizer assim, vou te garantir até o final de 2021. Tem uma eleição, a quinta-feira agora tem uma eleição. Tô tentando te mostrar que pode. Todos chamaram o Cudê. O Cudê já estava com a mente na Europa. Ok. O Cudê estava para sair já. Mas, Cristiano, Mas se o mesmo todos tem que ser chamam feito um novo Pode ser técnico. feito com uma concordância, que é Sim. o que o Zé está querendo dizer. Se Se- teve para permanência do Cudê, poderia também para discussão de um novo técnico para dar essas garantias. Que todos concordassem, o que demonstraria Olha só. até certa grandeza política. O que falta habilidade política nessa gestão, e vem se demonstrando isso pelas escolhas que foram feitas. Então a gente coloca, se todos puderam convencer o Cudê, porque todos não podem sentar na mesma mesa e decidir um próximo técnico. Porque o Cudê já mostrou o trabalho altamente positivo. Agora, não deu o Cudê? Bom, agora o Mas ele um está sendo candidato... contraditório contigo mesmo. Não tô sendo Tá sim, contraditório. porque tu disse assim, não, sentou, o Cudê não queria, nananã. Agora não pode, porque o Cudê é que não queria. Não, mas eles poderiam então dar o próximo passo. Qual técnico Onde então é que eu todos tô nós sendo, concordamos? onde estou sendo contraditório? O ponto que tu fala assim, o Cudê já tinha abandonado, então não tinha o que fazer. Eu tô dizendo, não tinha o que fazer, pensa num próximo técnico. Mas o Cudê já tinha ido embora. Esse é o problema. Se tu deixar o concluir, tu vai ver que eu não tô sendo contraditório. Mas vamos lá, só terminar as Desculpa, falas. a coletiva eu não sabia que tinha que mandar no grupo antes as Não, perguntas. mas tem que mandar. Às vezes tem que Eu mandar. mando aqui pro Zé. Ainda bem que depois você saiu e vamos tomar cafezinho Tá juntos. bom, vamos fazer o seguinte, termina. continue falando. Termina. Porra. Termina. Vamos, pô, é um debate. Não tem, mais uma não hora e tem meia. como. O Cudê já foi contratado ano passado com final até 2021. Ele é líder do brasileiro, está classificado na Copa do Brasil e também na Libertadores. Ele está dando um ânimo para a torcida. Mas todos nós sabíamos que dificilmente ia ganhar um grande título. Ou estava todo mundo confiante que seria campeão de alguma coisa. Poderia beliscar o brasileiro. Tem uma eleição. A torcida está animada com o Cudê. Qual candidato não vai querer ficar com o Cudê pro ano que vem? Bom, não deu para o Cudê. Ele foi embora. Brigou com o Rodrigo Caetano, brigou com não sei quem, foi embora. Bom, agora, os candidatos, cada um tem um pensamento. Eu entrevistei os 4 candidatos ontem aqui. Todo mundo falou, e tu escutou, Guimarães. O futebol propositivo. Vai ficar com o Abel? Ninguém vai ficar com o Abel. Nem se o Abel for campeão brasileiro, que não vai ser. E com o Rodrigo Caetano, olha, dificilmente vai ficar o Rodrigo Caetano mais por ele do que por qualquer outra coisa. Não, eu também acho. Quem é que vai ser? Cada um tem um técnico diferente na cabeça. 2 já definiram seus vices de futebol. O povo do clube, que é o Fabiano Saraiva, se eu não me engano, Diego Saraiva. E o do Aquino, que ele não quis julgar, mas vai ser o Roberto Sigma. Aliás, essa conjuntura eu não entendi, né? O Sigma estava fechado com um lado e foi pro outro. Mas tudo bem. Eu entendi. Eu também entendi, mas depois eu falo sobre isso. Já tem 2 vice de futebol. E os outros, cada um vai pensar um técnico diferente. Cada um vai pensar um modelo, um treinador diferente. Que pode, daqui a pouco, se um não aceitar, chegar no técnico do outro. É isso. E eu vou dizer mais, não me surpreenderei, Ana Guiar, se o próprio Cudê treinar o Inter com o Alessandro Barcelos ano que vem. Tu me fez essa pergunta ontem. Vai largar o Celta? Deixa eu só falar sobre o Alessandro falou. Ele não tem condições de trabalho no Celta, ele não tem carteira, UEFA. Ontem a gente, depois tu fez as entrevistas com os 4 candidatos, eu fiz a correção na jornada e depois ele veio falar comigo, o Alessandro veio falar comigo sobre quando tu me perguntou sobre o projeto, né, dele. Sim. E a gente falou sobre o termo garantidores e tal, e ele... Garantidores que ele utilizou, são garantidores de um... ele quis dizer o seguinte, que são garantidores de
um modelo profissional de executivos que estão tocando o projeto que os políticos... Que ele disse executivos, não é? São garantidores. Eles não vão ser os executivos, tá? Vai ter um modelo profissional e eles são... É mais ou menos o que eu penso, eu chamo de elo institucional, que é o cara que fica no meio campo entre o vestiário e a presidência. É o que eles vão ali dar o respaldo para quem toca o projeto, que são os profissionais. Então, o Alessandro, nesse sentido, tá? Eu não vou aqui entrar em juízo de valor sobre... Aliás, tem um monte de gente que veio me perguntar. Deixa eu mandar um abraço para todos os envolvidos nas 4 chapas. Vocês são muito legais, assim, vocês vários caras legais nas 4 chapas, tá? Muitos vieram me perguntar se eu não ia me manifestar sobre qual eu acho o melhor projeto. Tu entendeu o projeto de cada um. Eu entendi o projeto de cada um. Alguns vieram me perguntar, cara, tu não vai falar qual o teu melhor projeto? Olha, o nosso projeto tem isso. Uma espécie de condicionamento, tá funcionando bem o WhatsApp com isso, é legal. Eu não voto. Então tu não tem que te manifestar. Não, mas eu sou... Mas aí é que tá, meu velho. Aí é que tá, eu sou uma espécie... Agente, não eu. Agente é uma espécie de formador de opinião que pode, né, colocar... Então deixar bem claro aqui para todos os parceiros que estão militando na eleição do Inter, eu não farei nenhum tipo de juízo de valor a respeito de nenhum dos 4 projetos, tá? Eu não farei nenhum tipo de juízo de valor. Acho que o sistema é autofágico, o sistema ele é falido, ele é corroído por dentro, é um sistema que tem que ser trocado. Sobre o sistema eu falo, sobre as 4 chapas eu não vou falar. Só vou falar sobre o que o Alessandro colocou. Essa questão de como ele pensa executivo e vice de futebol é uma coisa parecida com o que eu penso. Posso reproduzir as palavras textuais do candidato? Claro que sim. Boa tarde, Zé Aldo. Alessandro Barcelos quem escreve. Eu disse o contrário do que tu entendeste na minha entrevista mais cedo. Os dirigentes não serão executores, serão garantidores que a cultura do clube e a estratégia definida sejam executadas pelos profissionais. Faz questão de esclarecer porque essa questão é central e muito cara no nosso projeto. Abraço e boa jornada. Então eu disse para ele, Alessandro, muito obrigado, já corrigimos meu pedido de desculpas, de fato eu peguei pela metade a conversa e entendi o contrário, um abraço. E ele, valeu mestre, obrigado, abraço. E essa foi a nossa conversa ontem. Temos 22 minutos agora para o meio-dia, nós vamos fazer um intervalo do nosso Ganhando o Jogo pela Guaíba. Só rapidinho, desculpa, o Pfeiffer mandou aqui, e foi verdade, o Lisca foi entrevistado domingo aqui no Concentração, disse que recebeu 3 propostas. A Série A e B, todas boas financeiramente, mas todas para ser bombeiro. Internacional é para ser bombeiro. Disse que vai cumprir o contrato com a América. Quando perguntei sobre dupla Grenal, ele disse que é um sonho. Tá bom. Daí eu escrevi embaixo. Vai ser bombeiro. Cristiano, vai ser bombeiro. Bombeiro de calção na beira do campo, tem o Vasco da Gama agora. Sonhos não envelhecem. Internacional é muito grande, muito caro. Para usar o termo do Alessandro, é muito caro ao Lisca. Sim. Aí ele vem aqui, ele não apaga o incêndio, nunca mais volta. Outra, ou ele apaga o incêndio, o novo presidente, não, o Lisca eu não quero. Do ponto de vista do Lisca, eu concordo com ele e com o Cristiano. Também acho ruim agora. Ele que diga, ele tem que fazer que nem fez o Cudê com o Inter. Vocês me querem? Então Rogério Ceni fez errado? Eu acho que a barca é diferente. Tu quer que eu te diga sinceramente? Claro. O Rogério Ceni pra mim fez errado. Tu acha? Como fez errado quando saiu do Fortaleza pro Cruzeiro. E agora foi de novo. E olha, deu na trave, hein? Se ele toma mais uns 2 corrupios, não sei se... ele vai bater de novo no... quero voltar. Ele não bateu, o Fortaleza procurou ele da outra vez. Tá bom, mas fez errado das 2 vezes. Precisa de tempo, né, para fazer o trabalho dele. Ele ganha do Racing e lidera o brasileiro, pega fôlego e vai embora. O grupo do Flamengo é muito eu acho isso. São 12. Se ele não ganha do Racing e não pega fôlego no brasileiro. Não, se ele não ganha do Racing, ele fica só no brasileiro. Aí é um horror pros concorrentes. Vou deixar só um spoiler no retorno, porque eu concordo, viu, fazer um carinho no Silva, porque senão eu não almoço com ele fica de cara comigo. Eu vou ter que mediar essa conversa foi muito importante a gente falar esse debate, dar esse tempo aqui para que as pessoas num veículo de qualidade, com credibilidade, escutem as propostas dos seus candidatos, ou tenham essa intenção, porque a gente fala, a gente também é contra o sistema, a gente não gosta como as coisas funcionam, mas infelizmente a gente fala que é o momento do torcedor se manifestar e também entender o que quer para o clube, principalmente qual o candidato que mais lhe cabe
votar, então, no momento tão importante que é a eleição do Internacional. É e vou verdade. deixar o spoiler, dizendo aqui, ó, que o Cristiano Silva sempre esteve certo relacionado a essa questão da eleição. E eu vou dizer assim, ó, se sentaram para tentar convencer o Cudê a ficar, poderiam também escolher um novo técnico, mas isso só demonstra que a questão pessoal e as vaidades são maiores que o próprio Internacional. Eu quero primeiro pedir desculpas pra Ana se eu fui grosseiro. Não foi, é só porque eu sei que tu fica bravo depois. E Fica segundo, bicudo, chega primeiro ter um bico aqui. E segundo, Ana, e a todos, esta conversa que todos se reuniram, ela é meio copo d'água. Ih, deu ruim então. Ela é meio. Porque não foi. Um tomou a iniciativa, acho que foi o Cristiano Pila. E aí vamos. Não, porque tu quer ligar, tu liga. Tá aqui o telefone. Sabe? Não foi assim, todo mundo se reuniu numa sala, vamos. Sim, não, mas aí não nem dá pra reunir foi os caras. assim. Tem uma trairagem grande na eleição, não vão se reunir. Não foi assim. A história. Quem tomou a iniciativa foi o Cristiano Pila, consultou os outros. Sim. Um deu o telefone que o Pila não tinha. Mas esse proceder poderia ocorrer em relação a outro técnico. Olha, se tu conseguir, beleza. Mas também não conseguir, Só uma coisa, embora. só uma coisa Não pra era ver. na prática, né? Não era na prática, era só pra mostrar pros outros, ó, a gente tem uma atitude, a gente se uniu, vamos falar sério. Eu acho importantíssimo que os 4 candidatos tenham o mesmo espaço, como tiveram ontem, que eles se manifestem para o torcedor e para o sócio. Meu recado foi um recado bem claro aqui no microfone da Rádio Guaíba, que eu não servirei como instrumento de propagação de qualquer tipo de propaganda. De não, mas de propaganda ou de elogio a A, B, C ou D. A eleição no conselho ela tá definida. Não, mas para um pouquinho. O sócio conhece menos o Inter do que o Cristiano Silva. O Cristiano Silva é um repórter bem preparado, bem informado, sabe muito de Inter. Se ele disser o melhor projeto é esse, ele vai influenciar muita gente, sim. Não, tá. Eu tá acho, certo, mas acho que eu acho, nós conhecemos os bastidores. mas eu não sei se tu tem que fazer isso. Se a gente tem que fazer isso. Eu quero dizer o seguinte, eu não posso fazer agora. Existe uma eleição no conselho. Sim. Quem passar pro pátio, a gente vê a eleição no conselho. Para mim, ela já tá páreo corrido. Embora tenha uma contagem diferente aí dos candidatos, mas para mim ela é páreo corrido. E eu vou dizer mais, até a eleição do conselho, eu nem vou falar muito, acho que passa hoje no conselho, pela contagem que eu tenho ali, passa Ginter Spode e passa o Alessandro Barcelos. Aí no pátio vai ser páreo duríssimo. Com uma leve vantagem ao Alessandro para ganhar. Não sei nem se tão leve assim. Se eu posso. Mas depende de quem vai descer pro pátio para fazer campanha. Tem uma coisa importante, né? O resultado de campo? Não, eu vou depois do intervalo, porque é fundamental. O resultado de campo é fundamental, mas tem uma coisa, tá? Interior. O interior, ele eu falei em instrumentalizar, tá? O interior é muito instrumentalizado. Eu sei porque eu tive uma experiência no litoral gaúcho há um tempo atrás. No interior, Cristiano, a visita consular e o aparelhamento da máquina, ele é muito forte. Já voltamos. Nas últimas eleições a gente já tinha falado sobre isso. Bem, voltamos ao debate, depois eu tenho 2 recados da Casa Requinte e também da FTEC, mas depois a gente fala aqui. Cristiano. Baseado até no que disse a pergunta do Oreste sobre o D'Alessandro, é ele que vai dar coletiva hoje. 2h30 coletiva com o D'Alessandro. Eu acho, sentimento, tá? Evidentemente que vai ser uma coletiva que nós vamos abordar tudo, os colegas, imagino eu, vão abordar, é que cada um pode fazer uma pergunta, né? A minha preocupação é cada um pensar na sua pauta e não chegar naquilo que é o interessante pro torcedor. Vai ser perguntado o que ele achou da saída do Cudê, o seu amigo pessoal. Acho também que se ele está dando coletiva hoje, embora o jogo seja na quarta-feira, né? Não sei se hoje é coletiva Comebol, mas eu imagino que o D'Alessandro... Normalmente é na terça, no dia antes. Normalmente é na terça, né, Gutierre? Isso. Mas eu imagino que pode anunciar a renovação de contrato, pode anunciar sua aposentadoria. O D'Alessandro pode acontecer de tudo. Mas eu imagino que... uma coletiva normal. Exatamente, que ele vai jogar contra o Boca e vai falar sobre o jogo. Imagino isso. Vem, Caio. E sobre o Boca, como é que está o adversário do Internacional? Você tem ideia se está bem, está tranquilo? Time reserva, total, não? Time reserva perdeu para o Lanús. O Miguel Ángel Russo está preservando os titulares para o jogo contra o Inter. Entre esses titulares preservados está Carlitos Teves. Então ele vem forte, o foco do Boca é a Copa Libertadores da América, é ganhar a Libertadores da América. Então, Orestes, só para resumir, o Boca vem com sangue no olho e faca nos dentes. Ele é segundo colocado no grupo dele no campeonato argentino, na Liga Argentina, e
perdeu pro Lanús, mas como disse o Cristiano, tinham 4 titulares, na verdade, só. Alguns que retornaram da seleção ficaram no banco. O Tevez e o Sálvio nem no banco ficaram. É bem como disse o Cristiano, eles vão com tudo e estão se preparando para... Depois de perder para o River, aquela final, de ver o River em 3 finais, eles querem, obviamente, voltar ao topo da América, né? É uma partida em que o Internacional deve ter Moledo de volta. Pelo que vi ontem, pela atuação, Dione provavelmente tem a oportunidade. E Não vai ter o Cuesta. Imagino que Yuri Alberto deva começar o jogo na colocação de um centroavante, porque ali nós temos uma situação de desfuncionalidade do modo como está atuando o Galhardo. Ele não consegue espaço para jogar, ele está perdido, recebendo bola na cabeça, disputando com o zagueiro. Então há um duplo prejuízo. Por isso, Zé, que aquela hora eu estava falando com o Guimarães, Orestes, porque a resposta ou a justificativa é que precisa do Thiago Galhardo como um atacante. Mas por que não jogar os dois? Por que não ter o Thiago Galhardo um pouquinho mais atrás do Yuri Alberto? Como foi com o Guerreiro, com outros jogadores? Ninguém tá falando aqui que o Yuri Alberto vai entrar, vai fazer 4 gols e ele é o Pelé. Não, não é isso. Mas, dadas as circunstâncias e a escassez de jogadores, não teria por que não utilizar o jogador. Concordo. Não, e me parece natural o ganho que o Inter tem nesse modelo de zaga mais atrasada, posicionada mais atrás, em cima do goleiro. Cresce a defesa com a presença física do Moledo. Mais que com o Zé Gabriel, que ainda que tenha a sequência de jogos, ele não consegue estabilizar, dar uma demonstração de estabilidade emocional e confiança. Parece que em algum momento ele sofreu um trauma, porque ele começou bem. Ele começou melhor que o Bruno Fux e depois foi caindo. Ele não vai mexer no Lomba, né, Zé Aldo? Acho que não, né? Mas olha, aí é um problema, hein? Até tinha muitos torcedores falando, eu apresentei o Web Sports e o Bruno Ravazoli estava no setor do Inter e tinha muitos torcedores, me chamou a atenção até, criticando muito o Lomba e nos cobrando, vocês não vão falar do Lomba. Olha, uma coisa é a gente observar, concordar e interpretar que o Lomba não vive uma boa fase e vem falhando em alguns momentos. A outra é achar que ele deve sair da equipe, né? Aí eu já discordo. O problema é assim, tu tira o Lomba agora, tu queima o goleiro, o outro entra e não entra bem, tu tem um reserva queimado, tu ficou com um problema maior do que já tem. Ontem o Carlos Guimarães trouxe convidados aqui, Orestes, e os convidados muito para futebol, demonstrando um nível de serenidade na interpretação dos fatos, e alguém fez essa observação, que o Renato trabalha muito isso, não tirar o jogador na hora em que ele está na baixa, para não queimar o jogador. O Lomba tem serviços prestados ao Inter muito bons, tem dado demonstração em vários momentos de ser um goleiro útil. Agora que tem baixa, queima ele. Sabes que eu acho que o Lomba nunca foi... Teve excelentes atuações. Acho que ele ganhou uma bola de prata aí como melhor goleiro de um campeonato brasileiro. De 18. 18, né? Brasileiro 18 ele ganha. Legal, tudo. Acho um líder, acho um bom goleiro e tal. Mas eu nunca fui daqueles que achou que o Lomba era um cara, por exemplo, para servir a uma seleção brasileira, mesmo na boa fase. Acho o Lomba um goleiro bom, que não tá num bom momento. Mas também tem um outro erro, e foi um erro que alimentou muito também o imaginário sobre os erros do Cudê. É a gente achar que as responsabilidades do Internacional são culpas individuais. Já tô lendo gente dizendo que o Thiago Galhardo... Pô, os caras são muito cruéis, velho. Muito cruéis, muito cruéis. Que o Thiago Galhardo tá com salto alto, porque foi pra seleção e não tá jogando nada por causa disso. Que é a mesma coisa que se fazia com o Musto. O Cudê é ruim porque bota o Musto. Não. Cara, um erro. Ou é ruim porque o Moledo tem que ser titular no lugar do Zé Gabriel. São escolhas. São escolhas. Eu tenho muita dificuldade nesse momento do Internacional, nesse momento, muita dificuldade de responsabilizar individualmente jogadores, atletas. Tem uma dificuldade. Assim como eu tenho dificuldade, sim, de colocar a culpa no Abel. Nenhuma dificuldade tiveram em colocar a culpa no Cudê, né? O problema do Internacional, ele é sistêmico.
Eu acho que... A grande virtude do Inter estava no trabalho do técnico. Claro. Eu só acho que ele não era 100%, porque nenhum ser humano é 100%, Concordo todo mundo contigo. tem erros, mas ele era o responsável pelo modelo que foi implantado e que estava tendo resultados. Eu concordo 100% contigo. O problema do Internacional é sistêmico. É um problema de... Eu já falei sobre isso várias vezes. Não, o cobertor tá curto, falta grana, falta jogador. Não é só isso. E aí fez a troca e piorou. O Inter tem problemas administrativos, eu continuo batendo nessa tecla. Para mim tem problemas administrativos. Tem problema de ser um sistema absolutamente... talvez aí a gente tenha uma divergência. Absolutamente... dogmático, que institucionalizou um modelo apenas como um modelo correto. Já falei sobre isso também. Acho que é um sistema que devora o do Inter por dentro, que corrói a instituição por dentro. E isso causou primeiro a saída do vice de futebol no meio de uma campanha boa, e depois a saída de um treinador no meio de uma campanha boa, mais como líder do campeonato. É algo inédito, é algo até que, se explicar para um cara de fora, ele vai pensar: como assim? É o único lugar do mundo onde há crise no líder. E houve ali, para mim, várias coisas, e já falei, e espero que não aconteça ainda isso, se bem que já está acontecendo nessas eleições, né? Já está acontecendo de instrumentalização, de aparelhamento, Orestes, de influência de opinião pública sobre as coisas, enfim. Todos esses problemas que tu citastes agora aí, queira ou não queira, eles entram para dentro das 4 linhas durante o jogo. Pode acreditar que entram lá, os jogadores estão sabendo de tudo, e entra lá e vai para a cabeça dos caras. E uma outra coisa que me parece assim, o time perdeu um pouco de... Talvez seja um erro de apreciação nossa, mas o time parece perder um pouco, não só de confiança, perdeu um pouco de ímpeto. Pode ser que nós estejamos com a percepção errada, que a questão seja técnica e puramente técnica. Perdeu alguns dos seus principais jogadores, não tem capacidade técnica de reação. Mas o fato é que o bom do Inter estava assim: largava o jogo, o Inter metia aquela força toda, mobilização plena, ia para cima do adversário e fazia gol. E depois começava a trabalhar em cima do erro do adversário. E ele não consegue mais fazer isso, ele joga espaçado, distanciado, num jogo um pouco burocrático, previsível, fácil de neutralizar. Então, eu confesso para ti, eu tenho dúvida se é apenas uma situação. Bom, deu um problema político lá fora, isso entrou no campo, isso está afetando os jogadores. Eu não sei se é isso. Pode ser um pouquinho de tudo, mas uma coisa eu tenho convicção: existe uma questão técnica que está arrastando o Inter, ou travando o Inter, que parou de pontuar no campeonato, que parou de andar na tabela, que estacionou e está patinando. A questão técnica, ela é pesada. Não ter Patrick, tu não ter Bosquilha, tu não ter, às vezes, os teus melhores jogadores que ditavam o ritmo do time, que ditavam a intensidade do time, que propunham o jogo, é não ter a cabeça da ideia para executar. E se tu troca de ideia, mesmo assim tu não tendo esses jogadores com recursos técnicos para executar o modelo, tu continua capenga. Ontem o Inter pareceu um pouco mais organizado que das vezes anteriores, mas com carências técnicas. Eu sei, eu talvez esteja equivocado nisso, mas dos volantes do Inter, aquele que eu mais aprecio na atualidade é o garoto que ficou no banco, o americano. Ele tem mais força de chegada na frente, parece mais lúcido para distribuir o jogo. Mas agora o Abel fez uma escolha pelo Dourado. E ele não vai queimar o Dourado. Mas o Abel não tá nessa escolha, não tá lembrando que ainda não conhece o menino? É que eu sei o seguinte, ó. O Dourado não tá mal, tá, Zé? O Dourado tá jogando bem. Talvez seja o jogador que melhor tenha respondido. Primeiro, porque ele é melhor do que os outros naquela função, tá? Eu ainda vejo o Dourado melhor que o Johnny. Eu acho muito perigoso colocar o Johnny numa situação de salvador das coisas, tá? Também não sei se num esquema que alinha 2 volantes, se a melhor dupla de volantes do Inter não é Dourado e Johnny. Por que não? Será que dá pros dois jogar junto, Guimarães? Eu vou te dizer, jogaram Dourado... São altões, assim, mais pesados e jogam muito. Não acho mais pesados. Dois, na verdade. O Abel fez opção contra o América por Dourado e Lindoso.
eu acho que Dourado e Johnny respondem melhor. No esquema, eu não colocaria, porque para mim o esquema, para mim o time do Inter tinha que ter o esquema do, eu teria a real dúvida de um jogador no meio, tá? Eu teria essa dúvida de jogador no meio, mas para mim o melhor sistema poderia ser com o Dourado fixo, 3 meias, onde Edenilson e Patrick com certeza fariam a composição, e 2 atacantes, Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Eu teria a dúvida a respeito de um jogador no meio. Acho que poderia, quem sabe, ser o Johnny. Embora talvez com pouca chegada à frente, ou um jogador mais ofensivo para fazer essa composição. Mas né? Edenilson e Patrick abertos, tu diz? Ou Por que não? Odair? Por que não? Acho que foi o melhor momento que o Inter respondeu com esses 2 jogadores abertos e o Bosquilha fazendo a função de meia. O problema é que não tem um Bosquilha e não tem um jogador com essa capacidade de fazer a função de meia. Aí vocês vão me perguntar, por que não o D'Alessandro? Mas eu gostei do Maurício ontem. Pode ser o Maurício, Edenilson, Patrick, por que não? Aí vocês vão me perguntar, por que não o D'Alessandro? Porque eu não sei se o D'Alessandro vai responder. Tô com várias dúvidas a respeito do D'Alessandro. Fizeram uma avaliação sobre o D'Alessandro que não foi feita por mim. Eu tive a minha aqui como comentarista de Inter América, mas eu sei que foi feita uma avaliação e dividiu opiniões que o D'Alessandro foi bem contra o América no jogo de Minas. Eu não acho isso. Eu acho que ele foi ok apenas. Mas eu acho que ele sendo ok pela experiência, ele passa uma certa tranquilidade. Mas ele tem uma coisa. Tem que saber aproveitar isso aí. Mas tu olha, porque o D'Alessandro tá ali, vamos ver, ele é um exemplo. Mas ele te no meio responde. de jovens, ele tem que. Mas o que ele tem entregado? Mas tu acabou de dizer que ele foi ok. O que é ok? Ok é uma nota 5. Bom, tá bom, uma nota 5, cara. Mas eu acho que precisa mais. Além da nota 5 da questão dentro de campo, eu acho que tem um aspecto dele ser uma liderança. Dele acalmar os caras quando tem que acalmar. Além daqui a pouco, aí o pensamento mais, vou esperar um lampejo, ele bater uma falta e fazer um gol. O que tá acontecendo é que eu não vi essa entrega de passe, de fazer a bola correr, de ele levar pra frente. Mas não sei, não vi. Quem é que tu viu no Inter? Fazer isso? Eu via isso. Em quem? Tá, tu via lá com o Cudê, que fazia todo mundo correr ali no Maracanã. Agora, não vamos falar agora. Rodrigo Quem Dourado, fez isso? Rodrigo Dourado também. Mas o Rodrigo Dourado jogar não significa que o D'Alessandro não vai jogar. Eu tenho uma dúvida a respeito desse meia. Eu não sei se eu acredito. Não tem mais lugar nesse time. Eu não sei se eu tô com o Zé, né? Não vamos nos não sei. E vou dizer pra vocês, eu gostei daquele Caio. Eu no primeiro jogo tinha achado ele meio confuso, não sabia se marcava ou se atacava. Ele ainda é confuso, tá? Mas ele é um jogador pra dar liberdade pra jogar. Ele lembra o Fabiano. Mas ele é uma força tremenda, uma velocidade. Sabe o que Ele tem um escape o Inter tem um escape com ele bem interessante. Tem uma coisa que prejudica o Caio. Trabalhar o cara. Tem uma coisa que prejudica o Caio. E aí não é pelo Caio, é mais pelo Inter, tá? O Caio é um cara que precisa de um lateral junto com ele pra ajudar. Senão ele vai lutar sozinho, botar a bola na frente, correr e vai correr. Eu acho que o meio-campo do Inter é Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e lá na frente Galhardo e Yuri Alberto. Faz isso aí, deu. Maurício, Caio são bons jogadores segundo tempo, se precisar. Perdão, Cristiano, qual os 2 finais ali que tu falou? Yuri Alberto e Galhardo? Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Eu tenho dúvida em relação ao D'Alessandro. Os outros são titulares pra mim. D'Alessandro eu já tenho dúvidas na questão física. Eu tenho dúvida. Agora, inegavelmente, o calcanhar de Aquiles do Inter e o Guimarães tem batido bastante nessa tecla, são as laterais, né? O Inter tem, em número, vários laterais e a qualidade nenhum consegue apresentar algo razoável. O Heitor. Eu gosto. Eu acho que o lateral direito titular é o Heitor. O Heitor ficou no banco pro Rodinei. Contra o América. Mas eu acho que ele é o titular. O ouvinte faz uma observação aqui de um modelo de escalação. Ele propõe Daniel de goleiro. Daniel, Heitor, Moledo, Pedro Henrique ou Lucas Ribeiro. Ele tá querendo tirar o Cuesta do time. Não, ele tá tirando o Lomba já. E Léo Borges na lateral esquerda. Qual é o nome do ouvinte aí? Nosso ouvinte do Montserrat, Antônio. O Antônio tá botando todo mundo que tá fora, não é assim. Eu tenho absoluta certeza que o Antônio nunca viu o Lucas Ribeiro jogar ou treinar. Não é assim. Mas daí é muito virtual. E mesmo que ele tenha visto, assim, a gente vai estar apostando em muita gente de fora. Não dá pra mudar assim do nada. Não é uma crítica ao ouvinte, mas ele nunca viu. Aliás, se no total da crônica esportiva do Rio Grande do Sul, se 10 viram o Lucas Ribeiro jogar nos últimos 3 meses... Eu não conheço o rapaz. Se me colocar na minha frente, eu não sei quem ele é. Mas ele completa o time com o Dourado, Johnny, Edenilson, Patrick, Galhardo e Yuri Alberto. Então ele não diverge da bancada. Não, ele diverge bastante. Atrás, ele foi o goleiro Daniel, acho que o goleiro ainda é o Lomba.
Na próxima gestão ela vai ter que vender ou o Lomba ou o Danilo Fernandes e apostar no Daniel. A dona Jussânia diz, por que não coloca contra o Atlético Goianiense o Daniel? Pra testar. Porque o titular é o Lomba. Gente, olha só, gente. Não se testa agora. Olha só. Se testa, espera daqui a 5 rodadas, quando não tiver mais chance, aí tu testa. Eu sei que o anseio do torcedor é sempre achar que quem tá fora vai resolver as coisas, tá? Eu vou levar algumas informações sobre o Lucas Ribeiro, um jogador que ele não treina, ninguém tá vendo treino, mas buscando informações, ele não faz um bom treino. Diz que ele Esse é o que veio da Alemanha? é um jogador ainda mole, o Inter já tem um monte jogando, tá? Jogador mole, o Wendel é um jogador mole. Aquele guri que veio do Fluminense por uma grana, era universitário. Dalton. Pô, zagueiro mole aquele, né? Porra, aquele é o zagueiro mole. Eu acho que ele não vem por uma grana, acho que ele vem de graça. Mas era mole. Não, era mole. Não, ainda se embuchou com o rapaz, era um contrato de 3 anos. Não, tu fez o contrato 3 anos, mas o Inter não pagou nada pro Fluminense. Mas era o zagueiro mole, Tem vários que são assim. Tem vários. Tem vários. Eu vou buscar na memória, tem vários zagueiros que são dessa. São as informações do Lucas Ribeiro. Mas vou dizer uma coisa, tá? Vou dizer um zagueiro do Inter que que tá mole. O Cuesta tá. O Cuesta ontem perde E o Pedro Henrique? O Pedro Henrique, pelo menos. O Pedro Henrique não é mau zagueiro, tá? Mas eu acho que não tem pra ser titular. Primeiro, que ele joga mais pelo lado direito, vi ele mais pelo lado direito. Segundo. Tu tá perguntando eu acho que não é porque tu gosta dele, viu ele jogar? Não, os ouvintes estão vi questionando. Cara, eu não conheço o Pedro Eu Henrique. vi ele jogar. Esse Quantas eu vi vezes? mais. Não, Teve uma sequência de Pedro de Henrique? todos os jogos que ele atuou Todos os jogos ele atuou. Não deu 3, cara. Não, deu no 3. início do ano ele jogou mais. Não, ele fez partidas corretas, tá? Mas também não acho que seja a solução. Veja bem, eu acho que a solução. O Roberto estourou o joelho. Quer ver a solução? A solução é dar uma repaginada na mentalidade do Cuesta, por exemplo. O Cuesta ontem perde um lance por ser mole pro Luca. Ele tenta ganhar na antecipação assim com uma certa classe. Para de ter classe. Tu tem que repaginar a mentalidade do cara. Tu consegue fazer isso, tá? O bom treinador consegue repaginar. Porque é o seguinte, o Cuesta joga bola. Eu acho que ele não chega perto do Kahneman, por exemplo, numa comparação que foi feita, mas ele joga bola, tá? Faz uma reconfiguração na mentalidade deles, Posso dizer um negócio, um parênteses, a gente volta depois pra dupla Grenal, volta pro futebol, que me incomoda um pouco, como eu sou conservador, como eu sou careta, né? Me incomoda ver aquele rapaz do Vasco de calção do lado do campo, cara. O bom é que tem tudo a ver com o assunto que a gente estava tratando. Isso. Muito bom. Assim, a tua Vamos profissão tem que dar uma certa valorizada. O calção. Isso corresponde ao desempenho do Vasco, Zé. O calção do Sapinto é primordial. Não, isso aí do desempenho podemos falar, mas eu falo de postura. Muito bom. O cara é europeu, deve estar sentindo um calor e acha que é de boa ficar de calção na beira do gramado. Tá, vai num jogo FIFA de calção na beira do campo pra ver o que vai acontecer. O próprio Rogério Ceni até que causou, já que o Zé entrou no assunto, o Rogério Ceni me chamou a atenção. No Flamengo ele tá usando abrigo, camiseta de treino e tal. Mesmo em jogos importantes, quando o São Paulo foi assim. E normalmente ele usa camisa e tal. A primeira vez que eu vi ele no campo, juro por Deus, eu achei que era um gandula. Não faz sentido. É uma opinião minha. É uma opinião minha, assim. Foi uma conversa meio tia, né? Mas vocês viram o calção do menino? Eu fui num casamento, o rapaz foi de calção no casamento. Sério? Todo mundo engravatado, ali os caras meio apertadinhos e coisa e tal. E um rapaz de calção. Vou te dizer uma coisa, tá? Pra não soar. Eu acho que cada lugar tem a sua roupa, tá? Seu significado. Por exemplo, ninguém vai de terno num clube, numa piscina, né? Ou na praia, e assim como ninguém vai de. Eu sou a favor disso também. Eu acho que não tem problema ali. Mas o que me surpreendeu é que era um assunto bom do Inter e nós perdemos completamente. Não, fechamos o parênteses e voltamos nele, nem me lembro mais qual era. Agora eu também não lembro mais qual era o assunto. Não, o fato que o Cuesta tem que exagerar mais e ser menos bonito nas suas atitudes de futebol, porque é o que o Guimarães falava. Essa falta, às vezes, de comprometimento e eficiência, que já vinha sendo demonstrado com o Kudê, a gente fala, ele parece um pouco perdido. Parece que ele não quer chegar com muita intensidade, mas também o Internacional sofre com a pressão do adversário, que não permite que ele tenha um futebol bonito. Porque ele precisa exagerar, ele precisa estar lá no momento de necessidade, o que vem se mostrando aí em diversos jogos do Inter. Esse é o principal problema. Ele caiu feio, né? O lance que o Guimarães falou, caiu feio, foi ridículo.
Eu quero perguntar para o Grêmio o seguinte, o Cuesta, ele perdeu, assim, um pouco de força física, você não acha? Não antecipa como é para antecipar, como antecipava antigamente. Você acha que ele perdeu um pouco desse ímpeto, dessa garra, dessa determinação dele ou não? Tá, eu acho o seguinte, tá? São duas configurações diferentes que o Cuesta joga, tá? A primeira, bloco bem alto, ele jogava na linha do meio de campo. E aí exigia do zagueiro uma recuperação e por isso ele sempre estava vendido, ou para pegar o que o Zé Aldo colocou dentro do parênteses, sempre era pego de calças curtas, de calções do Sapinto, tá? Com o Abel / Leomir, foi desconfigurado isso. Tu não joga mais lá em cima, tu joga mais a linha mais baixa, tu joga mais próximo do Marcelo Lomba. Ou seja, em tese, tu não é pego de calção do Sapinto, tu é pego de frente pro duelo, tá? No caso do Luca, do lance que me chamou a atenção, e de alguns posicionamentos ele tá perdendo duelo. Tem aquele gol do Curitiba que o cara dá um chapéu no Cuesta, em que ele passa lotado. Aquilo é algo preocupante. Como é preocupante ele perder um duelo pro Luca, ele tem que olha, eu não sei se é físico, eu acho que é um mental do tipo, cara, que legal que tu tem classe, bonito isso. Mas vamos lá, tu é zagueiro, tu tem que defender. Eu acho que é uma questão de mentalidade que também atingiu o Zé Gabriel, tá? Vamos lá, vamos pegar o jogo de ontem de novo. Sabe quantas vezes o Zé Gabriel tentou fazer a inversão de um lado pro outro para pegar um atacante livre? Umas 4, tu lembra? Umas 4, 5, 6 vezes. E não conseguiu acertar a bola cruzada. Por quê? Porque eles têm na mentalidade, isso é mentalidade. Eles têm na mentalidade que eles precisam construir. Né? E essa construção, ela às vezes ela pode ser trocada por vou tocar do lado, sabe? Essa construção pode ser trocada por, na hora de dar o embate, dar o soco, entendeu? Dar o bote, eu vou fazer isso com força. E é isso que eu acho que tá faltando ao Inter, é isso que sobra, por exemplo, ao Rodrigo Moledo. Ele tem 2 dias para resolver isso. O Rodrigo Moledo, pra mim, esse sim tem que ser titular, não o Pedro Henrique. Acho cedo pro Pedro Henrique. Acho que o Daniel. E outra coisa, Guti, o Daniel, que todo mundo quer botar o Daniel como titular, cara. Tu não pode fazer isso com um goleiro sem ritmo no meio de uma competição. Não dá, tem que iniciar uma temporada. Eu ia falar sobre tudo. Qualquer nome agora que a gente. Tirando o Yuri Alberto, que vem jogando, fazendo gol, mas esses nomes assim, muito fora da curva, no que a gente tem acostumado a ver, no que a gente está acostumado a ver o Inter em campo, agora numa semana contra o Boca, esqueçam. Isso aí é coisa, como disse o Cristiano. Se a vaca for pro brejo com corda e tudo, depois sim começa, de repente, uma experiência ou outra. Mas é o Inter, né, gente? O Inter é gigante, não dá pra sair mudando as coisas. Não dá. Tirar de trás da fila um rapaz e colocar um jovem que ainda não teve nenhum tipo de sequência no time principal numa decisão de Libertadores é pensamento mágico, para não dizer um ato de responsabilidade. Até porque, né, Zé, se for pra tirar o Lomba, tem o Danilo Fernandes, né? Se fosse o caso. O sinal marcou 12:15, o ouvinte diz o Christian, isso chama dress code. Aí eu fui verificar, dress code ou código de vestimenta é um termo em inglês usado para designar a maneira correta de se vestir em diferentes ambientes. Muitas empresas têm um código rígido de vestiário, adotando uniformes ou traje social completo. De vestuário. Verdade. O que eu falei? Vestiário? Não, vestiário é uma coisa. Mulheres, vestuário por exemplo, em alguns lugares de trabalho tem que usar salto, tem que usar maquiagem. Eu acho que existem alguns exageros, tá? Acho que existem alguns exageros ainda. Aquela bermudinha sem vergonha, por exemplo, mas exagero. Isso aí eu... Cara, não sei, não me incomoda. Sem vergonha, Zé. Pelo amor de Deus. Desavergonhada. Eu não sei, não, sabe o que me parece assim? Não me incomoda, mas eu não... Eu tô aqui fazendo um favor pra esses caras do terceiro mundo, eu sou europeu, diferente, eu vou dar um calção qualquer, vou lá. Na real, não me incomoda, mas também acho que eu não faria isso. Se eu fosse treinador, eu me vestiria diferente, completamente diferente. No treinamento pode ser, no treinamento é legal botar uma bermudinha. Ia meter um terninho, né, Guimarães, na beira do gramado. Eu ia ser todo trouxa, assim. Vocês acham que no fim de semana vai aparecer algum novo treinador de calçãozinho ou não? Não, acho que não. Eu ia ser todo trouxa, eu ia me vestir com uma certa... É da nossa tradição, os nossos treinadores se valorizam para poder valorizar na hora de cobrar, eles usam... Mas não ia botar terno, ia botar um... Não, mas nos últimos tempos isso aconteceu, né, Zé? Nos últimos tempos, isso é uma tendência europeia, que também os caras lá
se arrumavam, todos bonitos e tudo mais, pensando, e a gente fala, o Zé tem a ideia que o dress code ele é muito utilizado para mostrar a valorização que tu tem perante a situação que tu convive. Então, se, né, a gente vai de biquíni numa reunião familiar, isso demonstra que tu tem uma certa intimidade, tá todo mundo ali, o cara de Havaianas, o tio de calção lá, né, tomando uma cervejinha, fazendo churrasco. Mas quando você tá numa reunião empresarial, você não tem essa postura, porque demonstra um certo desrespeito ao ambiente que você convive. Por isso que o dress code foi até criado para essa realidade. Então, foi uma tendência europeia, os caras lá começaram a usar todos ternos, camisas, bonitões, e até mesmo isso depois foi associado à própria questão da competição, que a gente coloca a normativa quando os times vão pro Mundial, eles têm que todos estar de terno. Isso. Então a gente fala, os protocolos das competições também se adaptaram a essa realidade, porque demonstram uma certa, vamos dizer assim, categoria na competição, parece que eleva o nível de futebol. O Rogério Ceni já mudou ontem, já passou pro esporte em vez do social, né? Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês, sobre esse lance de dress code. Eu acho bacana, tá? Acho bonito. Acho que a gente tem determinadas assim, frouxidões em alguns momentos, né? Por exemplo, a gente não tá aqui vestido de uma forma super formal, mas a gente preserva uma calça, assim, uma camiseta decente. Mas o próprio Zé Aldo, o Orestes, é um cara que sempre levou muito a sério esses códigos. Por exemplo, quando eu conheci o Zé Aldo, muito depois de ti, Orestes, eu conheci o Zé Aldo, e era o auge do Zé Aldo querendo entrar hoje já é um advogado consagrado, mas naquele momento ele queria entrar e se obrigar a conhecer o Zé Aldo todos os dias. Ele aparecia para trabalhar no rádio, inclusive de terno. Ternos maiores do que ele, é verdade, mas de terno, calça com fundilho lá embaixo, as ombreiras, umas gravatas que pareciam aquelas gravatas do Calma Cocada lá do Rony Cócegas da Praça é Nossa, umas coisas assim, entendeu? E depois o Zé Aldo ele botou em si uma leveza. E eu digo quando o Zé Aldo ele tem uma grande reviravolta na vida dele, 39, 40 anos, vem a crise dos 40, ele começa a andar com o pessoal da Tome lá e começa a ter um novo dress code. Zé Aldo jovial. Troca aquela pastinha de advogado, tipo aqueles caras lá do... jogador de golfe agora. É, isso. Troca aquela pastinha de advogado por uma bolsa, como é que é o nome daquelas bolsas? Trespassada, é assim que se diz? Sei lá. Aquelas coisas mais modernas, com a marquinha, a bandeirinha da Tome, é verdade. Uma coleção de camisetas, começa a correr, começa a cortar o cabelo com mais frequência, porque antes ele não cortava, Horácio. Ele cortava uma vez a cada 2 meses, aparecia com umas cachopas assim que não pertencia. A cabeça não pertencia ao corpo, basicamente. Vem cá falar em cabeça. E agora? Na sessão dos detalhes, que tamanho de cabeça que tem esse jogador novo do Grêmio, gente? Vocês repararam? O Churinho? Mas não, o cara que veio do Chile. O cara tem uma cabeça gigantesca. Não olharam, né? Poxa, Zé, aí tu complica, né, cara? Não, mas olha, eu sou narrador, eu olho detalhes. Aqui. Eu me sinto na necessidade de falar desse assunto, tu entende, né, Zé? Não, poxa, é que o narrador presta atenção em detalhes, Zé, que vão destacar uma figura do outro. Aquele rapaz tu enxerga de longe por aquele coco, aquele melãozão, assim, tu sabe que ali tá o César Pinares. Tu te identificou, né? Aquela gigante. Tu te identificou. E outro dress code, Orestes? Por exemplo, Luiz Magno, eu sei que seria, se fosse treinador, hoje está de folga, ele usaria terno, mas também seria um grande adepto, sabe muito bem disso, Orestes, de um pesado e profundo tabagismo à beira do gramado. Bueno. Se desse para narrar jogo fumando, seria uma maravilha. Agora, eu hoje não vou... Mas é que tu não enxerga algumas coisas que eu enxergo, porque eu tô do lado dele. Ou é tu ou ele. Eu não, eu faço com vocês dois. Eu enxergo coisas que tu não enxerga. Não faz ideia do que é esse homem narrando um jogo. O Daniel Maurer diz, me chamou a atenção a cabeça do Pinares, parece uma caricatura. Ele é muito grande, a cabeça dele é muito... Meu Deus. E que ele seja muito feliz no Grêmio. Os ouvintes estão participando aqui, tá dizendo o Jorge de Novo Hamburgo. Os comentaristas da Guaíba e seu vestuário à beira do gramado, caso fossem treinadores. O Cristiano Silva, bombacha e lenço. O Guimarães, terno completo. O Zé Aldo de smoking, o Orestes, chapéu Panamá. A Ana Guiar, um pretinho básico. E teve alguém que disse ali que o Carlão ia de treinador na beira do campo de boina.
Não uso boina, não uso boina. O Alexandre, no gauchão, sandália, short dos camelôs e camisa de vereador. No Mundial, terno e gravata. É o Alexandre que está falando. Não, eu não. Se eu dress fosse code pra treinador, se eu fosse campeonatos. treinador no Mundial de Clubes FIFA, se tivesse o emblema FIFA, seria um terno assim, ó, feito sob medida, o corte perfeito. Certamente estaria dessa forma numa Zé. competição FIFA. O ouvinte fala que tem o Casual Day, ele está dizendo aqui que pode ir de roupa esporte, menos de bermuda. Fechou comigo, então, o nosso ouvinte aqui. E um amigo nosso aqui diz que a proibição de bermudas para repórteres do Campeonato Gaúcho era quando era na tua gestão da SEG. Não, nós não Agora é interferimos. permitido. A entidade não interfere, quem determina isso são os clubes. Não, mas foi Sim, não, brincadeira, foi na tua brincadeira. gestão, na tua gestão. A entidade, inclusive, fez negociação para liberar em períodos de muito Bermuda, calor vocês para que negociar botaram- bermudas. Teve famoso jogo que era na tua gestão. Aí os caras iam de camisa regata e Não, bermudinha deixa eu te falar, denúncia. daquela de praia. Denúncia. Escuta essa, Orestes. Escuta essa que eu acho que tu tava nessa. Vocês lembram daquele jogo do Passo da Areia? O calorzão? Não, o Orestes acho que não tava. O calorão no Passo da Areia, que marcou o Acho que termômetro. já era o Marco Antônio, o presidente. Eu acho que era O Marco Antônio ou o Edgar Vaz. Não era de Garvaz. Eu acho que era o Marco Antônio, pode ser. Naquele jogo, não, tu não tava, porque quem tava, tu sabe quem tava. Não esquece. Tu sabe quem tava aqui na Guaíba, narrando aquele jogo. Né? Tava lá, pelo Timaço. O que é? Tu sabe como é que é? O que é, cara? Eu tava lá, cara. E aí, naquele jogo tava tão quente, eu tava pelo Timaço. Eu tava com o Danielzinho lá pelo Timaço, aliás. E aí, foi o dia mais quente que eu já passei, talvez, trabalhando na vida, tá? E eu fui de bermuda. E boa parte foi de bermuda porque estava dentro das normas que a SEG permitia. Foi um verão muito quente. Acho que foi verão do Batista, inclusive, mas não sei. Ou foi perto disso, tá? Pois bem. E fomos de bermuda e tudo. E água, e não passava o calor, era um horror. E tinha colega que tirou. O assunto parece que quebrou um pouco a tensão habitual das pós-rodadas Eu queria aqui. saber quem tirou a camisa, ou tu sabe. Mário Lima, pô. Ô, meu chegado, vamos pra Tapes, vamos lá com o Enon, vamos comer uma carne lá, meu chegado. Seminu, Mário Lima, Orestes. O Rio Grande do Sul tem mil maravilhas. Carlos Sanches Cachoeirinha tá dizendo, olha, boa tarde. O Guimarães usaria aquelas bermudas floreadas, estilo Silvio Santos em Miami. Não uso isso. O outro tá dizendo aqui, boa tarde. Se o advogado vai ao STF de bermudas e é recebido, qual o problema ao treinador do Vasco? O Brasil não é nem levado a sério. Diz o Volney Zanata, ele é de Caxias, está nos acompanhando. Eu vou dar uma sugestão ao torcedor do Inter. Se puder, acompanhe ao vivo a coletiva do D'Alessandro. Teremos novidades. Opa! E não sei se novidades boas, depende, porque pode ser bom para um, ruim para outro, né? Nesta coletiva também estará o presidente Marcelo Medeiros. É um adeus? Pode ser Acho um que ele adeus. vai embora, Cristiano? É um Pode adeus. ser um adeus. Pode ser um até fevereiro. Pode ser uma saída para voltar, para encerrar um jogo festivo no final do ano no Beira-Rio. Pode ser tudo. Pode ser um adeus agora? Pode ser um adeus agora também. Pelo jeito que ele correu para entrar no campo ontem, foi... Parece que ele estava contrariado com alguma coisa. Não, ele tá contrariado. E não é de agora, tá? Ele tá contrariado desde a época do Cudê. Isso eu já sabia. O Cudê já havia dito pra ele, tu não vai começar jogo comigo. E ele se mordeu? O D'Alessandro era reserva do time reserva. Isso eu falei ontem, já vi. O D'Alessandro... Escala o time reserva do Cudê. Tem o D'Alessandro? Não tem. Tem o D'Alessandro entrando faltando 10 minutos. Tô enganado? O D'Alessandro entregou o suficiente nessa temporada para ser considerado um titular? Eu não sei se ele entregou para ser o suficiente para ser um titular, mas para ser reserva do time reserva, acho que Eu também vi jogos que o gringo entrou correndo, feito um louco. Ele não era nem o tipo do jogo dele. Ele é um jogo mais de distribuição de bola, de jogar com a bola. Ele estava correndo para fazer ocupação de espaço e marcação. Aquele não era o Dali. Me surpreendeu o modo como ele tentava. E daqui a pouco o próprio jogador já disse, tô cansado, já não dá mais. Pode ser. Não deu mais. E tem que respeitar.
E exatamente. Mas olha, eu vou te dizer. Agora, as pessoas, na sua grande maioria, funcionam na base da motivação, né? Cansar na véspera de Se Boca. tu desmotivar... Depende, porque... E vou dizer mais, ele começa contra o Boca, tá? Ele começa o jogo? Depende, tá? Às vezes o corpo não aguenta, né, velho? Eu posso estar motivado e eu não conseguir. Mas, cara, eu concordo, mas tu Tem isso. sabe, mas existe uma importância para tu ser o reserva do time reserva. Tu pode trabalhar, eu posso trabalhar a tua motivação. Tem muito torcedor que tá feliz da Pra vida tu correr que o agora. vai embora. Eu posso trabalhar a tua motivação. Isso que o Cristiano, isso que o Cristiano traz agora, Orestes, me até não digo que causa estranheza, porque faz seu sentido, claro, mas eu fico assim meio, porque a impressão que eu tinha é de que ele tinha uma ótima relação, e o Cristiano já falou, são amigos, e que ele tinha entendido muito bem essa questão de ser, inclusive, reserva do reserva. Agora, se teve uma insatisfação, aí já é mas diferente. aí tu tem que entender o seguinte, Gutierrez, em nenhum momento o D'Alessandro reclamou disso publicamente. Sim, por isso que eu disse, a impressão Em que nome dava, da causa, ele aguentou o rojão. Claro. Eu também não sei internamente é isso. se o D'Alessandro de, sei lá, 5 anos atrás aguentaria. Mas também seria um outro D'Alessandro no aspecto físico. Ele pensou, tu acha que ele pensou, chegou a pensar, bom, agora com o Abel voltarei a ser titular e não deu, e aí ele... Mas ele foi, eu acho o seguinte, Orestes, ele foi titular contra o América, que era um jogo decisivo. Isso é verdade. E olha, choveu, campo pesado, e ele foi até onde deu. Eu sei que ele tomou uma decisão e vai divulgar hoje às 2h30. Bem, nós vai marcar 12h, 30 minutos, nós estamos debatendo o futebol aqui agora, pela Rádio Guaíba. Agora, eu só quero, não sei o que falar do Grêmio, eu só quero dizer o seguinte, o mal que a seleção tá fazendo pro Inter? Agora já fez, né? Fez pro Internacional, isso é que o torcedor tinha que entender. Pra mim, independente quem ganhe, eles vão se matar no entreveiro, não me interessa. Mas o mal que a seleção fez pro Internacional, e eu dizia aqui, isso vai estourar tudo dentro do vestiário. Era simples, José Aldo Pereira, era botar a data da eleição para fevereiro. E nenhum dos candidatos, o Ginter eu não vou nem falar, porque o Ginter caiu no colo essa disputa, porque ele não ia nem concorrer. Os candidatos queriam agora para pegar fragilidade, para tentar, aí sim, quanto pior, melhor. Todos pensando no poder. Olha, eu fico, a informação que o Roberto Sigma vai ser o vice de futebol do José Aquino Flores de Camargo. O Roberto Sigma foi aquele que propôs que a eleição fosse em fevereiro. Bem, já tem a Doca na linha? E é hora de eu calar a boca, tá bom? Não. Não, pode concluir. Não, vai. Doca, dá um recado pra nós das gotas prostáticas, querida. Dou sim o recadinho das gotas, porque o Novembro Azul está acabando. Então, meu amigo, bora se cuidar, né? Bora fazer algo por você. E a minha dica, Procfin Gotas Prostáticas da Nutracêutica Praia Mar. Ele tem fórmula exclusiva que auxilia contra inflamações, dores, inchaços da próstata, sensações desagradáveis da bexiga sempre cheia, queimação, dor ao urinar e auxilia na prevenção contra o câncer de próstata. Olha, meu amigo, passou 200, tem que começar a fazer o seu exame, tem que começar a se cuidar. As gotas prostáticas, elas estão há mais de uma década aí no mercado brasileiro fazendo muito sucesso. É sempre bom lembrar que o câncer de próstata, ele é uma doença silenciosa. Quando o homem sente os sintomas, é porque ela já está bem avançada no corpo dele. Então, não dá para brincar com a coisa, não. Ame, se cuide, porque é um fato. Envelhecer nós vamos. Agora, como? Isso aí depende de nós, né? Então, bora Procfin, bora gotas prostáticas da Nutracêutica Praia Mar. Bora fazer a prevenção. Onde você encontra? Farmácias São João, associadas,
tem na Banca 12 do Mercado Público, tem na Panvel Farmácia e ainda tem a opção do nosso site nutracêuticapraiamar.com.br. Tá ok, Chuchuzinho? Obrigado, amada. Muito obrigado, Doca, dando o recado das gotas prostáticas ao 12:33. Esqueceu o ponto em que parou, Cristiano? Não esqueci. Eu tava dizendo que essa eleição, o que me chama a atenção é que o Roberto Sigma, cotado para ser vice de futebol do candidato José Aquino, e o candidato José Aquino só não confirmou porque ele disse que vai falar depois da eleição, indo pro pátio ou não, mas a informação que tenho é que será sim Roberto Sigma. Se ele for para o pátio, ele vai divulgar. Me chama a atenção que o conselheiro Roberto Sigma pediu que a eleição fosse em fevereiro. Entrou com o pedido e foi negado pelo presidente aqui, candidato Aquino. Falaste sobre isso com ele ontem? Eu não peguei toda a entrevista. Com o candidato Aquino? Não, sobre isso. Eu queria 15 minutos para ele falar da proposta. Sim, do futuro, não para frente. Não das tramas que foram feitas para ele concorrer agora. Porque ele nega isso. Ele nega o quê? Ele disse que ele pediu ao presidente que manifestasse. E aí ele disse que o Vitor Saidelis disse que o presidente falou não tem como manifestar agora em março porque não tem calendário, não sei qual é o calendário que vai ser. O brasileiro poderia acabar agora, mas aí foi para fevereiro e depois não teve mais a conversa. Mas enfim, o que me chama a atenção é que tinha este pedido que foi negado e agora uma união. Mas eu não deveria estar surpreso, a verdade é essa. Bem, 12:33 nós estamos debatendo o futebol no Ganhando o Jogo pela Guaíba. Depois do intervalo vamos falar sobre o empate do Grêmio com o Corinthians e projetar os jogos do meio de semana. Temos agora 20 minutos para 1h da tarde. O Grêmio ontem teve a chance de colar na ponta de cima, jogou com grande parte do jogo com 2 jogadores a mais contra o Corinthians e não conseguiu. A que devemos atribuir isso? Incompetência. Mas só a incompetência? Não, hoje só incompetência. Tu tá jogando tu tem 11, joga contra 9, tu não consegue furar, tu não dá um chute a gol. A verdade é essa, o Gutierrez comentou o jogo, mas tu não dá um chute a gol. Isto se chama incompetência. Não teve competência para chutar na goleira adversária, quiçá fazer um gol. Não tem. Então, se tu não tem competência, tu foi incompetente. Tô errado na minha colocação? O Grêmio tem muito mais time, 11 contra 11, o Grêmio tem muito mais time que o Corinthians. 11 contra 9, então, se tu já é melhor no 11 contra 9, tu tem que fazer gol. O Grêmio foi incompetente. O Carlos não chegou a acompanhar o jogo totalmente, né? O Gutierrez comentou o jogo. Tava deslocando. Eu não vi quase nada do jogo. Eu tava... Exatamente, começou o jogo, tava na transição. Casa, depois cheguei em casa, tive que tomar banho, comer. Eu acho que não chega a ser um fiasco de tomar uma virada em casa pro Fluminense como foi o Inter, mas foi um fiasco. Onde o Renato mais errou, Gutierrez? O Gutierrez foi o comentarista nosso no jogo de ontem. O Gutierrez vai falar em seguida sobre isso, mas a impressão que eu tive é que o Renato foi afetado ele entrou com uma ideia que ele iria ganhar o jogo com certa naturalidade. E quando começou a acontecer o contrário, quando começou a acontecer a sequência de dificuldades, ele, afetado pela convicção de que tem que ganhar, começou a se atrapalhar nas escolhas. E foi desmanchando o time e desmanchando a própria ideia de jogo em nome do pontuar. E tu viu qual foi o lance da jogada? A defesa do Vanderlei. Do Marcelo Groi, que foi. Marcelo Groi na Arábia, não sei onde é que está, mas no lance da jornada de ontem foi do Vanderlei. Marcelo Groi, do Marcelo Groi. Marcelo Groi, eu não sei, eu não vi o jogo do Groi, eu vi o jogo do Vanderlei. A defesa do Vanderlei. É uma defesa que não é de Vanderlei. Eu não vi, eu não sei. Aquele ali não é o Vanderlei, aquele foi uma defesa de Groi. Vamos dar remendadinha? Não é. Foi o Vanderlei, dá mérito pro cara, velho. Que é isso? Tu tá distorcendo a própria... Esse Vanderlei, até agora a gente não tinha visto. O Vanderlei fez um uma grande defesa, dá mérito fez pro um cara. milagre. Se não fazer o Groi nas horas difíceis. Senão mas o Grêmio... mérito é do Vanderlei, o Groi não tem nada a ver com isso. O Grêmio iria perder um jogo contra um time que tinha 9. Prestou atenção nisso? Claro que sim, tô dentro. O Grêmio não chutou uma bola em gol. Não, Chuveirinho deve ter dado uns 80. Não deu em nada. O Truvisca não é sempre que vai funcionar. Pamela, só me confirma, o Gutierrez caiu, ele não tá mais conosco? O Orestes também caiu? Todo mundo caiu? Não, eu tô aqui. É porque o Orestes tá ali. Aqui, ó, eu quero perguntar pro Cristiano e pro Guimarães e pra
vocês todos aí. O Gutierrez não tá, seria para ele. É o seguinte: se o Grêmio tivesse jogado contra 11 durante todo o tempo, será que não teria mais facilidade do que jogar contra 9? Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Opa! Não sei o que tem meu computador aqui, ele fica desligando o microfone sozinho. Não é eu, juro. Mas sobre a questão, eu acho que o Renato começou bem o jogo, e aí já vou até emendar no que perguntou o Orestes. Quando estava 11 contra 11, o Grêmio criou suas melhores oportunidades, teve uma boa defesa do Cássio, uma finalização debaixo das traves do Luiz Fernando, e depois o próprio Renato leu bem tudo que aconteceu no jogo. O Grêmio parece que meio que, bom, estamos com tanta vantagem assim, uma hora vai sair o gol. Só que o Grêmio não fez por onde. Aí entra uma outra parte que é a do Renato. Ele começou muito bem com a escalação, colocou o que tinha de melhor, somente ali os laterais que ele acabou mudando daquilo que normalmente a gente vê, mas também podem ser considerados titulares. Só que depois começou a empilhar. Colocou o Pinares, puxou o Jean-Pierre e o Matheus Henrique, depois tirou eles, colocou o Thuram junto com o Diego Souza. Quando o Thuram aqueceu, na hora ali eu já pensei, ele vai deixar o Diego Souza em campo. Dito e feito, começou a empilhar, não sei por que não entrou o Ferreirinha, sinceramente. Acho que poderia ter entrado o Ferreira e não precisava ter saído o Orejuela. Foi uma ideia do Renato, a gente entende, claro, mas não vi muita necessidade de ter saído o Orejuela. Claro, o Renato quis arriscar, jogou pra frente, deixou lá o Jeromel e o Rodrigues praticamente expostos, tanto que saíram esses lances perigosos e a defesa do Vanderlei, mas depois colocou o Vitor Ferraz para tentar ajeitar de novo, só que não mudou nada do meio para frente. O Grêmio ficou sem criação, girando, chuveirando muito na área. Os poucos lances que teve, finalizações muito ruins do PP e do Isaac, o Grêmio não fez por onde. É aquela coisa, um 0-0, olhando bem de longe na Neoquímica Arena contra o Corinthians, beleza. Agora, com as circunstâncias do jogo, o Grêmio fez pouco. Não, é isso aí. Olha, tu tem. E o detalhe, se o Grêmio vence o jogo, ele encosta na numeração de pontos do Inter. E seria até uma flauta que o Renato iria tocar. Ah, lembra quando decolou? O avião decolou, mas não pode ter uma turbulência dessas aí, tu não conseguir vencer o time do Corinthians. Se vocês prestarem atenção, ontem eu até falei no vestiário, o espelhamento do que foi o primeiro turno no segundo turno. Foi 0-0 na Arena Grêmio-Corinthians, foi 0-0 ontem. Foi 2-1 Fluminense e Inter no Maracanã no primeiro turno de virada, foi 2-1 no Beira-Rio de virada também, e ontem fechou ali um turno da lesão do Paulo Guerreiro, a ruptura de ligamento. Eu tô aqui olhando, desculpe, Cristiano, o UOL tá dando nosso companheiro, o Marinho Saldanha, né? Que se o Inter não passar pelo Boca, deve fazer um acordo o Abel para deixar o Inter. É uma possibilidade. Conforme eu já havia dito que ele não poderia em dezembro cair, é uma possibilidade. O Abel entende que o momento é bastante complicado, reconhece as dificuldades de assumir o trabalho em andamento com a necessidade de resposta imediata, em meio ao ambiente de divisão política e queda de campo. Lá vou eu com o meu mantra, Zé. Lá vou eu com o meu mantra. Por que trouxeram o Abel? Por quê? Por ele, pelo Inter. Poderia ter pensado em alguém mais novo, estilo Zé Ricardo. A torcida tá chiando igual. A torcida tá chiando igual com o Abel. E não é contra o Abel. O Abel é ídolo do Inter. Mas pela escolha em si. A torcida chiaria igual se trouxesse um nome, obviamente, emergente, muito menor que o Abel, mas de repente menos custos, menos pressão em cima, as pessoas iam entender. Isso, Cristiano, concordando contigo. Eu entendo, não há muitas opções, não tem como trazer um medalhão, não tem como fazer um contrato longo, isso tudo eu concordo. Mas o nome em si é do Abel que eu discordo. A maneira ou os limites, todos eles eu concordo, entendeu? Mas por que trazer o Abel? Mas é aquilo que eu disse, se tu não traz o Abel, a gente tá pegando um exemplo do Zé Ricardo, que foi o que aconteceu no ano passado, mas poderia pegar o Lacerda do Caxias, o Paulo Porto, que tá no Passo Fundo, ou sei lá, o próprio Zé Ricardo, o Celso Rotti, Barbieri, um Barroca, qualquer um desses. Tu traz um cara desses, a torcida chega, mas o que é isso? Perdemos o Cudê, olha quem vem, por que não buscaram o Abel? Eu tenho absoluta certeza que isso aconteceria. Vai no Rio e traz o Abelão não sei o que. O Inter já foi, ele queimou essa etapa, foi no Abel.
Por isso que eu disse, iriam chiar igual. Mas Isso ia ser pior. é inegável. Ia ser pior. Eu não posso, sabe? Enfim. Fizesse uma pergunta e eu, como estava olhando ali, acabei não te respondendo de pronto, era sobre Grêmio, Cristiano. Eu não fiz pergunta nenhuma, eu terminei meu raciocínio. Ah, estava concluindo, tá bem? Tá bem. Nós temos uma realidade que hoje até cheguei a falar no Agora pela manhã. O Cristiano Oliveira que apontou esse detalhe, esse técnico, não recordo o nome dele agora, o técnico da equipe do Guarani, é especialista em modelos de sustentação pela defesa. Ontem o Grêmio teve imensas dificuldades e o grande mérito do Corinthians foi a sua solidez na defesa. Então, o que se pode... É o Gustavo Costas, Isso, é o Costas. Gustavo Costas, né, com S. Isso. Essa é uma... O que nós estamos diante aqui é para fazer apenas uma observação, tentando antecipar. O Renato terá que trabalhar isso ao longo dessas próximas horas, porque ele vai ter o jogo da quinta-feira. Se confirmar esse mesmo modelo também no jogo contra o Guarani, de um sistema baseado na defesa, ele vai enfrentar as mesmas dificuldades que ele enfrentou ontem. Ele vai ter que encontrar uma solução ou soluções que ontem ele não conseguiu encontrar. Como é que vocês imaginam que o Grêmio possa fazer diferente do que fez ontem para furar um bloqueio tal qual tivemos o do Corinthians ontem? Vai ter que continuar com esses caras, né, Guimarães? Na verdade, ontem foi o que tinha o meio-campo do Grêmio completo. O ingresso do Luiz Fernando vai ser, na verdade, em termos de nominata, não tem muito o que fazer. Daqui a pouco ele vai botar o Vitor Ferraz e o Diogo Barbosa, a zaga pode ter o Kahneman, mas não tem muito o que se fazer. Não. Em termos de procedimento, eu acho que o Zaldo perguntou. Sim. O que eu vejo, tá? Todos os times brasileiros têm muita dificuldade de jogar com bloco fechado, com um time que se retranca, que faz ali duas linhas tirando espaço. Acho até que a dificuldade é maior em quem retira o espaço do que quem tenta tomar a bola, tá? Quem tenta tomar a bola sempre tem um ou dois que vão fazer uma pressão. Essa pressão ela pode ser destruída se houver a inteligência, por exemplo, de tu inverter o lado, porque isso é numérico. O jogador que se um pequeno contingente exerce uma pressão num lado, inverte o jogo, tu vai ter o outro lado livre. Isso é bem numérico. Mas se tu retira o espaço, fica muito difícil, tá? E esse treinador tem fama de jogar bem fechado. Só que é o seguinte, né, Zé? São 2 jogos. Uma hora ele vai se expor. Ele não vai querer 0-0. Só se ele quiser 0-0, 0-0, isso é muito arriscado. É muito arriscado. Uma hora ele vai se expor. E como o 0-0 da pênalti. O pênalti torna tudo igual. Eu acho. Mas aí tem casa também, né? Para o Guarani. Para o Guarani é negócio levar 0-0 e 0-0. Tem uma situação só que eu acho que ela é válida. Uma não, várias. Como é que tu fura? Explorar a bola parada. Bom aproveitamento de escanteio de falta. Drible. 3 contra 2, se eles igualarem o número, fazer e botarem um terceiro jogador, o outro lado vai estar desguarnecido. É uma inteligência quase que numérica fazer isso. Se propõe a retirar o espaço, beleza, vamos juntar 3 num canto aqui. Por que nesse modelo de defesa, de postura defensiva, não encaixa o Facão? Boa pergunta essa. Porque tem espaço preenchido pelo adversário nos 2 momentos. O Facão é um movimento surpresa, tá? Em que tu sai de uma marcação por encaixe. Uma bola na diagonal nas costas da zaga, pra a velocidade do atacante. O Grêmio, no caso, tem o PP. Primeiro, porque tu posta geralmente com 5 caras atrás, tá? Então tu tem geralmente uma sobra. O Facão ele pode funcionar com 4. O Facão é uma jogada primeiro de contra-ataque, onde tu sai da esquerda e vai pra direita num movimento surpresa. Como é que tu vai surpreender? Tu tem que surpreender 1, que é o teu marcador por encaixe, o lateral, 2, que é o zagueiro central, e 3, que é o volante que tá na cobertura. É mais difícil. Quando é normal, quando tu nos fecha com 5 e se fecha com 4, tu tem 1 a menos para surpreender. Tu só tem esses 2 e tu pode fazer aqui, ó, costas dos 2. Se tu tem 5, tu tem que fazer costas dos 2 e tu tem mais um terceiro que vai chegar na cobertura. É difícil jogar com linha de 5 atrás e mais 4. Eu não sei se o Guarani vai fazer isso, tá? Não sei. Isso aí geralmente é jogo de quem tem vantagem. É muito difícil fazer essa jogada do Facão. Eu acho que atrair também é difícil. Eu acho que faz drible. Porque o drible tu vai gerar duelos. Ou tu junta 3 num canto. Junta 3 na esquerda. Aí tu vai
ter 3 contra 3. Aí tu atrai os 3, tu faz pequenas atrações, tá? Tu não atrai o bloco Por inteiro. isso, Guimarães. Pequenas atrações, Guti. 3 Isso. contra 3, aí tu gerou um espaço do outro lado, aí tu gira a bola para poder aproveitar esse espaço. Por isso que, por mais que eu não seja fã e acho que ele tem que mostrar muita coisa ainda, essa característica o Ferreira tem. Eu acho que ele poderia ser mais utilizado. Não digo titular, mas mais tempo em campo ele poderia estar em algumas situações. E nesse tipo de jogo o PP é fundamental. Outro modo é chute de fora da área, né, Zé? O Romerito Giovanaz, ele é de Lajeado e diz: para furar uma boa zaga, um caminho é deixar a bola mais com o adversário, deixar ele vir para contra-atacar. Se o adversário não quiser fazer sai isso, de trás. se o adversário não quiser fazer isso, ele não vai fazer. É uma boa, conceitualmente Fica um uma não boa. jogo, né? Fica um não jogo. Eu posso te entregar a bola e tu, beleza, dá um bico pra mim. O que eu faço? Deixa eu só chamar a atenção para a coletiva que vai acontecer às 12h30 do D'Alessandro, estará presente também o presidente Marcelo Medeiros. Possibilidades fortes, D'Alessandro prorrogar contrato até fevereiro e anunciar aposentadoria. É uma possibilidade forte. A D'Alessandro sai agora em dezembro. E como essa notícia que saiu do Marinho aí, daqui a pouco até o Abel Braga saindo. Enfim. O Abel, no caso, dependendo do jogo do Boca. Mas o D'Alessandro, vamos focar no D'Alessandro. Outra possibilidade é sair para uma liga, tipo a Liga dos Estados Unidos, e voltar para um jogo de despedida no Inter. Mas a tendência que se fala no momento é uma aposentadoria já em fevereiro, prorroga até fevereiro, e aí termina o seu vínculo como atleta profissional. Na verdade, o Abel é bem mais velho que o Renato tá com 60, não é? E o Abel com 68. Eu acho que o Renato 57. 57. Não tem nem 60, tá certo. Ou 58. Não, é isso aí, 57, 58. Mas o Renato 58 tem o Renato. O Renato tem aquele probleminha elétrico no coração e o Abelão também teve um problema cardíaco. Arritmia. Não é problema elétrico. Então, o elétrico tem meu carro, que eu queimei a tampa de válvula. Eles falam de parte elétrica do coração. No balão e queimei a junta da tampa de válvula. Eu sou um animal. E aí, então, os dois são um grupo de risco. Então, nesses tempos em que a pandemia está entrando nos vestiários dos clubes... todos nós somos grupo de risco. Sabe? Mas não é, o Abel não é por isso, não sabe... São uma série de circunstâncias, já debatemos aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Eu também agora está falando, pode ser, sabe? O Cudê, antes de pedir demissão no Inter, há 10 dias já tinha comunicado, até anunciado, indicado contratações pro Celta lá, e a imprensa argentina já estava falando isso. Eu tenho que esperar acontecer. É uma pena, é um fim de ano para o Internacional melancólico. Parabéns aos envolvidos. E eu agora sim, eu culpo os conselheiros e os políticos do Esporte Clube Internacional, tanto de situação quanto de oposição. Estes são os culpados. Até uma pergunta, no sentido prático, não tinha como os conselheiros todos se unirem, fazer uma votação emergencial, extraordinária, para botar essa eleição lá para fevereiro? Tinha que daí o presidente do conselho na época, José Aquino Flores de Camargo, hoje candidato, aceitar a proposta do conselheiro Nato Roberto Sigman, levar para votação no conselho, os conselheiros votarem ou fazer um plebiscito já com o sócio. Mas aí tu perderia a chance de, quem sabe agora, minha última barca. Imagina tu levar para fevereiro e o Inter inventa de ganhar a Copa do Brasil, ou Libertadores, ou até mesmo o Brasileiro. Aí tu nunca mais assume a presidência, vai ganhar o cavalo do comissário. Bem, esse é o pensamento. É uma pena, né? É uma pena. Mais 2h30 coletivo do D'Alessandro. Obrigado, Cristiano Silva, o Carlos Guimarães, a Ana Aguiar, Orestes de Andrade, Gutierrez Sanches. Estaremos de volta amanhã às 11 com o debate do Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, em nome do Banco Banrisul. Vem aí o Guilherme Kepler com as notícias do correspondente Guaíba e depois tem o Boa Tarde Brasil. Não, hoje tem Boa Tarde, né? Tem Boa Tarde com o Júlio Ribeiro e na sequência vamos ter o debate dos candidatos em segundo turno, direto de Canoas, com a apresentação do Guilherme Bauer. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, até amanhã, tchau.